E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, ó, pode crer, ó quem tá aqui com a gente hoje, Rafa. Fala, pessoal. Vários assuntos rolou aqui, fenomenal, foi top aqui. Você não pode perder, cara. Então será muito dinâmico, muito rápido, assim, várias ideias muito interessantes. Ideias, falamos sobre música, falamos sobre nepotismo, falamos sobre várias questões aqui muito importantes para você que tá, de certa forma, longe, você que tá com vontade de fazer algo, mas tá preso no sistema e que tá te matando. Assista esse podcast, cara, você não pode perder. Estamos felizes? Bom dia, Rafa. Bom dia, tá Lu. Com a gente aqui hoje, foi um convidado do Pode Crer, um convidado super especial. Cara, temos algumas perguntas pra você meio cabulosa aqui, velho. Eu tô meio surpreso já. Comentei com ele aqui mais ou menos sobre algumas perguntas que a gente ia fazer pra ele aqui nessa manhã. O Pode Crer, galera, é o seguinte, Pode Crer vai ser liberdade total. Não é só mais um podcast não, viu? Esses podcasts que você nem aguenta mais, cara. Tá tanto podcast hoje que ninguém nem aguenta mais. Mas aqui é diferente, que é uma realidade. Nós não vamos aqui somente alfinetar pessoas, mas nós vamos trazer muitos assuntos importantes para você que tá fora, você que tá aí distante, né, do Criador, e você que tá decepcionado, triste, amargurado, mas você quer ali tal. Pô, Deus, às vezes dá um sábado à noite, você quer procurar uma palavra, não acha lugar porque tá tudo zoado. Concordo com você. Mas, cara, não é o fim. Ainda tem solução. E nós temos muita gente boa, cara. Uma das pessoas boas, maravilhosa, cara, tá aqui, ó, na nossa frente, cara. Hoje, convidado especial do nosso podcast aqui no Pode Crer. Rafa, vou falar Rafa, mas é um pastor, é um líder. E aí eu tenho umas perguntas pra pastor, depois eu faço umas perguntas também pra um jovem, cara novão, cara novo, nem vou falar a idade dele. Cara novão, mas tem bastante experiência e um trabalho muito bacana nas periferias de Campinas aí. Então, começando com vocês aí, Pode Crer, aqui na Fiapo Home. E hoje vai ser especial, fica ligadinho aí, hein? Rafa, cara, ele é músico, é pastor. Nas periferias de Campinas tem uma comunidade no Parque Osiel, Monte Cristo ali, e também lá na região dos Diques. Nós vamos falar sobre isso depois. E, mano, é onde ninguém quer ir, o cara tá lá, tio. Você vai pra Nínive? Não vou, não. Então é esse naipe aí. O cara, e ele tá na pegada onde muitos não querem trabalhar. Obrigado, Lu. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, porque tá num momento assim como esse, de mesa, compartilhando tantos pensamentos, principalmente relacionado à igreja periférica, é algo que preciso falar com muita seriedade. A gente não pode tratar de qualquer maneira um tipo de assunto como esse. Bem, pra quem não me conhece, eu sou pastor, já tenho alguns anos já. Eu acredito que por volta de uns pastoreando mesmo uns 4 anos, se eu não estiver enganado. Sou casado, tenho 2 filhos. Sou casado com a mesma mulher até hoje. Eu acho que é bom enfatizar, né? No cenário atual é bom deixar bem claro. Vai ter uns comentários depois sobre isso também. É bom a gente estar casado com a mesma mulher até hoje. E já tem um tempo que eu trabalho um pouco com essa questão de estar na periferia, de estar na região mais periférica, porque, querendo ou não, é o alvo que Jesus me deu, né? Sou um músico, não dos melhores, mas a gente tenta arranhar um pouquinho, compõe algumas coisinhas, né? Mas graças a Deus tudo isso é em prol do reino. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Home, a nossa comunidade, depois acho que vai ter o Instagram, né, na descrição, as coisas. Lá, o Fiapo é mestre nisso aí. Valeu, Fiapo, faz isso aí pra nós. Aí se seguem lá. E é isso aí, meus amigos. E aí, você aguenta mais um podcast? Isso você vai aguentar, mano, porque esse vai ser diferenciado. Diferenciado pra vocês, um ótimo dia. Tô aqui com o Rafa. Ô, Rafa, já vou começar aqui, cara. Vamos desenrolar rapidinho as ideias aqui. Nosso podcast, ele é diferentão. Já veio vários caras aqui já. DJ Sam, os caras do rap aí. Vai vir mais pessoas. Trazer uma galera. Fiapo, que é um cara meio louco. Então, com certeza, vai ter vários tipos de convidado aqui. Você é um convidado especial, cara. Porque você é um cara jovem. Sim. Eu queria já começar fazendo uma pergunta pra você aqui. Cara, o cenário hoje... A gente tá falando bastante sobre religião, sobre algumas questões dentro de igreja, tudo até fora, porque a gente quer ajudar, na verdade. Sim. Não é só alfinetar as pessoas, não. A gente quer trazer alguns assuntos importantes
algumas ideias importantes para ajudar uma galera aí que tá distante, né? Uns jovens que estão às vezes decepcionados. Então nós separamos aqui algumas perguntas bem legais para você. O cenário hoje, ser pastor em meio a tanto charlatanismo, mano. Os caras tá zoando com as coisas de Deus, cara. Eu lembro de Jesus lá entrando no templo, jogando as mesas pra cima lá, porque Jesus não tava aguentando mais, né? Tanta zoeira no que é tanto sagrado, cara. O que tanto, cara, eu conheci Jesus através do amor. Eu tinha um vazio na minha alma muito grande. O Espírito Santo visitou a minha alma, cara. E hoje eu não esqueço isso, tá? Como é importante a igreja, cara. Como é importante um lugar pra gente ir, pedir socorro lá, cara, e receber o que a gente tanto precisa, que é a presença de Deus, cara. Por isso que eu vou trazer assuntos aqui, não alfinetando, mas trazendo também a solução. Então, assim, o que você acha, cara, do cenário desse charlatanismo e na quebrada, né, na periferia, onde ninguém quer, você tá lá, cara. As dificuldades que você encontra lá, não somente com as pessoas que estão feridas, mas de outras igrejas grandes que tentam te engolir ali de certa forma. Cara, é uma pergunta bem delicada, mas eu acredito que muito necessária, porque querendo ou não a gente vê uma certa dificuldade hoje em dia das pessoas conseguirem seguir uma linha bíblica e séria e principalmente humilde para cuidar da questão das igrejas, né? E uma das coisas que mais me assusta é que a tendência parece que é piorar. Então, se antes, há alguns anos atrás, a gente já via um meio de pessoas abusando do poder, abusando da palavra mesmo, das escrituras, justamente para tentar manipular pessoas, manipular membros, hoje você vê isso de forma nítida e sem um tipo de, como que eu posso falar, a pessoa não tem mais aquela sem vergonhice, ela não sente mais vergonha, ela faz mesmo. Ela opera, tipo assim, de forma nítida, tá na internet, tá sendo compartilhada, a pessoa viraliza e ela ganha palco pra isso. Então, liderar, hoje em dia, com um cenário como esse, é muito difícil. Porque, por exemplo, mesmo eu sendo já jovem, geralmente eu busco sentar em mesas de pessoas mais velhas, com experiência. A gente sempre evita, muitas das vezes, sentar em mesas com pessoas tão mais novas que dizem saber muito. Eu acho que é sempre bom você estar sentando com pessoas mais experientes. Pra minha sorte, hoje eu tô com o Lu aqui, então eu já posso... Cara zoou nós, hein, fiado? Não, Lu, não tô falando da idade. Eu não tô falando da idade, eu tô falando porque é um cara que já passou pelo campo. Tá na caminhada aí já. Já passou pelo campo, ele sabe. 24 anos. Eu não tenho tanta experiência porque desde quando eu me entendo por gente, foi, eu acho que no máximo 2 igrejas que eu passei até chegar a Home. Então, não teve tanta caminhada assim. Agora, um cara que já mapeou, sabe como é cada estilo, cada jeito, isso daí é importante. Então, do pouco que eu observei, se eu pegar no contexto antigo, eu já vi um abuso, só que não era exposto. E quando não é exposto o abuso, o pastor geralmente ele é tratado como um cara muito santo, muito perfeito. E você vê ele sendo idolatrado. Você acha que as pessoas pegam aquele verso lá de não tocar no ungido? E as pessoas catam um versinho da Bíblia lá pra poder, tipo assim... cuidado, né? E tipo assim, não tocar no ungido do Senhor. Aí aquilo, o cara se usa aquilo lá pra, tipo assim, ele continuar fazendo o que ele quer fazer. Minha esposa sempre fala assim, que às vezes o povo, os crentes, eles merecem o líder que tem. Porque eu tô percebendo, pastor, que também a galera acaba zoando também, ao invés de ajudar o pastor, que nem várias vezes eu tô conversando com o Rafa aqui, eu não sou pastor, mas poxa, eu sou mais velho que ele, e na igreja também de idade, eu falo assim... Eu fico orando pela vida dele, falo, eu sei que não é fácil ser pastor, cara. Não é fácil ser pastor. A batalha de um verdadeiro pastor é muito difícil, cara. Né? Cuidar de pessoas com vários problemas, cuidar da igreja ali. E tem a família dele, tem os filhos dele. Então, eu entendo muito bem disso, que eu já fui auxiliar de pastores, né, em alguns lugares que eu passei. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou diácono separado, né, separado para diaconia. Que é diácono é um serviçal, um trabalhador aí. Então, pastor... às vezes os próprios membros eles começam a prejudicar a vida do pastor. Por exemplo, eu te dou um Rolex aí de 6 mil reais, né? Aí daqui a pouco eu te dou um carro de 100 mil reais. Aí começa, o outro irmão te dá ali mais uma outra coisa. Não tô falando assim que se você sentir no coração de abençoar a vida de alguém, se chegar lá e abençoar a vida de alguém, isso é normal. Que nem o Fiapo. Fiapo tá aí com seu 1 milhão rendendo juros na conta, né? Né? Fiapo Streetwear tá aí vendendo em todo o Brasil, né? As melhores roupas aí do Brasil. Então, assim, beleza.
Aí uma hora ele fala, pô, eu vou dar um carro pro Rafa. Não tem nada de mal nisso aí. Não tem. Pô, o Rafa tá ali, vou dar um negócio normal. Isso Sim. é normal. Agora, o que não é normal é começar uma idolatria, e igual essas igrejas grandes que a gente vê por aí, que a galera tá, de certa forma, atrapalhando, porque aí o Sim. próprio ser humano, o pastor, ele vai ficando de uma certa forma mais fraco e entra na ostentação, e aí gera tudo que a gente já sabe, que tem umas perguntas que eu vou fazer relacionado a isso aí. Não, mas foi bom a implementação que você fez, porque o que acontece? Quando os membros eles alimentam esse sentimento do pastor, ocorre muitas das vezes do pastor acabar mudando o tratamento dele com o membro É isso que você fez essa certa oferta. falou tudo. Então, por conta disso, vai tendo aquela exclusividade. Vai abrindo um leque de oportunidades para a vida do membro que eu acho que para outros não abriria. Então você vai vendo que vai se corrompendo aos poucos e ninguém percebe. Porque é uma coisa que vai afagando o ego. E o pastor tá gostando daquilo. Então, assim, não existe problema nenhum, que nem a gente mencionou, de alguém ofertar. Até porque eu lembro que no começo da Home, eu fiz algumas exigências para Deus. E uma das exigências foi, pai, se o senhor quer mesmo que eu abra uma comunidade, eu não tenho como eu abrir num lugar distante. Não tem como eu me locomover, porque eu não tenho carro. Eu tô sem emprego. Então, assim, como que eu vou fazer essas coisas? Meu casamento tá bagunçado. Não faz sentido o senhor chamar alguém pra pastorear sabendo que tem todos esses nãos. Sim. Então, em 7 dias, eu lembro até hoje, em 7 dias Deus me deu um carro, abriu uma porta de emprego, a gente começou a melhorar o nosso casamento, dali em diante foi bênção demais. E aí sim, Deus falou, existe um povo te esperando num determinado lugar. E foi onde começou a iniciar o negócio. Bacana. Mas, o carro que me foi ofertado, do casal que me deu, foi um casal muito abençoado. Eu creio que vocês conhecem. A gente conhece esse casal. Conhece o casal. Eles são uma bênção. Querem que comentem, que eles nem comentaram, né? Com ninguém, você que Sim. comentou. Eu acho- Mas é bom, porque são pessoas que a gente Sim. ama muito e são um casal de missionário aí. Sim, e uma abençoado. coisa fantástica deles é que o que aconteceu? Quando eles me ofertaram, o meu tratamento com eles não foi diferente dos Sim. demais. Não tinha nem por que ser. E eles também nem exigiram nada E disso. eles são simples. Totalmente. Então, Né? assim, eles iam na nossa casa, comiam na nossa mesa também, assim como a gente foi na mesa deles também, comemos com eles. Então, assim, foi algo muito bom. Então, quando isso não afeta e a gente entende que é pro reino, então você começa a canalizar isso pro reino. Bacana. Então, o meu carro foi usado muito pra obra. Discernimento, né, pastor? Total. O que muitos já perderam. Porque se um pastor ele ganha um carro que, sei lá, cabe 8 lugares, ele geralmente vai usar. Se ele se corromper, ele vai usar pra uso Eu próprio falo mesmo. porque eu vi, cara. Eu fui lá na sua comunidade. Acabou o culto, fiapo. O cara pegou o carro, eu tava lá na frente pra conversar com ele. Ele pegou o carro pra levar a galera embora. Lá na quebrada. Tipo assim, várias viagens pra levar o pessoal. Fiquei olhando assim, falei, cara, esse cara é pastor mesmo. Nem todo mundo tem dom pra isso. Sim, e várias vezes, querendo ou não, aí o pessoal fica, poxa, mas o carro, cara, você ganhou, você tem sua família, aí você chega atrasado no culto, mas espera. Mas a galera que quis ficar com a gente e eu tenho uma ferramenta, eu vou usar pra isso. Não é todo mundo que vai usar e não é obrigado todo mundo usar. Mas eu não usei a ferramenta só pra mim, Eu vi isso aí. entende? Então até o momento, o quanto o carro ficou comigo, o tempo todo foi usado pra obra. Então todas as manutenções foram realizadas, mas tudo foi por causa da obra. Maravilha. Entende? Isso foi muito Pastor, excelente, cara. Eu fiz aqui, né? Fiz um esboço. Falei assim, né? Rafa, você é pastor na periferia, você já acabou de falar um pouco. E longe do sistema, você vai fazer mais um comentário. Como é? Você Sim. tá aí, tipo, eu sei que alguns já tentaram ali, de certa forma. E aí, cara, você tá com uma igrejinha, tá cheio de jovens aí, né? Mas tentar mudar, alguém já tentou mudar lá o seu jeito de ser, a sua forma de trabalhar. Vem pra cá, cola com nós, né? Porque assim, eu costumo dizer, tô percebendo algumas coisas, que o charlatão, e eu oro a Deus pra que isso aconteça rápido, eles estão vendo que eles perderam a unção. Quando Total. Saul, o Espírito Santo saiu, ele ficou angustiado, né? Depressivo, tudo mais. Cara, uns dias atrás eu fui numa comunidade, eu vi um cara gritando lá, e o cara, igreja lotada e tal, e você vê que totalmente longe Sim. de Deus. E eu não tô aqui, irmãos, criticando o servo de Deus, o homem de Deus, que eu não sou louco pra fazer isso aí. Tô falando de pessoas, de homens, tá? Que estão zoando com as coisas de Deus, que estão distante do caminho. Porque, graças a Deus, eu conheço muita gente verdadeira, como você e outros pastores aí. Eu acho que eu até conheço muito mais pastores, líderes verdadeiros do que os falsos, graças a Deus. Mas os poucos, eles acabam dando uma zoada aí. E aí, eu vejo esses caras que eles estão
assim, distante. Tá lá com seus carrões de 200 mil reais, com suas casas de 1, 2 milhões morando no Alphaville, com o dinheiro da igreja, né? E aí os membros acham normal. Não, ele tem que andar assim mesmo. Não, ele tem que estar bonito mesmo. Vou dar, né? O pessoal é... Você, irmão, que é cristão, tá? Que tá na igreja há 20 anos aí. Os novos não, tá? Você que tá 2, 3 anos na igreja, não vai valer pra você não, que tá novo convertido. Deus te abençoe. Mas você, macaco velho de igreja aí, vou falar um negócio pra você. Você tá estragando a vida do pastor. Você tá estragando a vida dos líderes. Sim. Com esse seu puxa-saquismo. E aí você fica, de certa forma, bajulando. E ele é um homem normal. Sim. Ele é um servo de Deus, um cristão normal. Você tem que ajudá-lo, orando por ele. E não fazendo, de certa forma, aí, né? Igual você faz na sua empresa, que a igreja não é empresa, tá? Então, aí, pastor, voltando aqui a pergunta, eu falei de tentar te comprar, porque vai chegar um tempo que eles vão ter que ir lá na periferia, nos lugares mais simples, sim, e vai ver lá os verdadeiros, aquela igreja cheia da presença de Deus, e ele vai pensar, o meu palácio lá, tá vazio. E aqui, nossa, que presença de Deus, porque ele já pisou no santo lugar. Sim. Quem já pisou no santo lugar, em outro lugar, não sabe viver, né? Então, como fala o louvor, você já passou por essa situação, e eu tenho certeza que um dia muitos vão voltar para a mesa, e nós vamos falar disso aqui também daqui para frente. Não, beleza. Cara, já aconteceu sim. Eu acho que qualquer pessoa que está começando um ministério sempre começa com um movimento assim muito bom, né? Querendo ou não, acho que qualquer um que vai abrir uma igreja, dependendo de como tá, muitas das vezes o carisma do cara ou a postura do cara sempre atrai muita gente. E não foi diferente no começo. A gente começou, e quando começou, tanto eu acho que pastores quanto até músicos já desejaram estar na nossa comunidade, mas sempre dando um palpite ou uma coisa ou outra. E quando a gente começou a constituir mesmo o ministério ali, a gente estava estruturando, foi quase 2 anos assim mesmo, pegando firme para trazer uma doutrina clara para a igreja, uma estruturação. A visão que Deus te deu. Exatamente. E isso gera um trabalho. Porque você precisa ter um embasamento bíblico, você precisa ter a igreja te apoiando naquilo para funcionar. Então o que acontece? Quando as pessoas veem que aquilo tá funcionando e alguém vem de fora, ela vai olhar e falar, poxa, mas você podia mudar isso aqui, que pode trazer fulano, pode trazer ciclano, pode trazer outra pessoa. E isso atrapalha. E são essas propostas que você coloca ali na balança e você fala, pera, e se eu fizer isso, vai funcionar? E já muitas das vezes eu aceitei. Eu lembro uma vez que foi de membros mesmo da nossa comunidade, onde eu tive que mudar até mesmo a liturgia da igreja. E era uma liturgia assim que eu não gostava, obviamente não era a liturgia que eu tinha em mente. E eu falava, cara, eu vou fazer isso aqui só porque fulano tá falando. Só porque ciclano falou que já que quer, então vai fazer. E aí a gente mudou toda a liturgia, mudou toda a estrutura, pra no final das contas continuar a reclamação, continuar o desânimo, e ainda criticar. Legal que esses caras não trazem ninguém pra igreja, né? Eu quero falar uma coisa pros críticos. Se você é crítico, mas você trabalha, você leva as pessoas pra Jesus, beleza, cara. É que nem lá na Renascer, a igreja que eu me converti em 2000. O pastor lá da banda Resgate, pastor Marcelo, né? O baixista, né? Ele falava assim pra nós, você quer fazer o evangelismo aí com os roqueiros, com os caras do rap? Beleza. Mas eu quero ver vocês trazer pessoas. Uau. Eu quero ver resultado. Exatamente. A gente ia lá, rasgava a boca e trazia, lotava lá o estacionamento, fazia campeonato de skate, show de rap, show de rock. Mas a gente fazia. Mas ele falava, né? Ele, de certa forma, vai dar frutos? Então... Eu, na minha opinião ainda, o pior não era nem sempre quem vem com a proposta de fora. Porque o que vem da proposta de fora, você descarta, a pessoa vai e segue a vida dela. O ruim é quando a pessoa já está inserida dentro do ministério e ela te faz propostas que não tem nada a ver e ela nem quer realizar aquilo, sabe? E a gente vai vendo isso. Aí conforme você vai abraçando, vai adoecendo a igreja. Então, discernimento grande, vai adoecendo os irmãos, sim. Porque no começo você é atingido num ponto. Ele fala assim, poxa, mas a igreja não é de Jesus? Esse é o argumento que a pessoa traz. A igreja não é de Jesus? Aí te pega e beleza, então a igreja é de Jesus. Qual que é a sua ideia? A ideia é essa, essa, essa. Aí você aplica, aí quando você aplica e vê que não tá funcionando, você fica, cara, a igreja é de Jesus. Por isso que eu sei que não é fácil ser pastor, que são várias opiniões. A gente tava essa semana, não sei se você viu, a questão daquele pastor, qual é o nome dele, Fiá? Paulo Júnior, o cara que tá falando agora aí da questão, né? Que ele mesmo, mas ele foi, eu achei muito legal. Eu achei legal também. Muito sincero. Muito homem. Porque você abrir mão, que nem esses caras que estão hoje reinando aí, ganhando seus 20 mil por mês aí nas igrejas e não fazendo o papel que era pra fazer.
E esses caras jamais vai, Sim. que não tem humildade, que não tem o sensor, né, sensibilidade ao Espírito Santo, jamais o cara vai abrir mão do luxo que eles vivem. E esse cara eu achei muito legal, velho, que é um cara, né, antigo, né, no evangelho, tá aí, e abrir mão. E por quê? Porque eu acho que ele fala assim, poxa, eu não quero ir pro inferno, né? Porque, cara, pelo menos é o mínimo que o cara tem que ter, né? A gente lutou a vida inteira, cara. Quem tá aí com seus 20 anos de igreja pra ir pro céu, lutando, batalhando, não é fácil servir a Deus, cara. Exatamente. Por isso que eu falei no começo aqui, a gente não veio só pra alfinetar ninguém, a gente veio pra ajudar também. Sim. Em amor, exortar. Estávamos orando agora aqui antes de começar o podcast, então a gente não tá aqui pra ficar só mais um podcast e vir pra querer ficar falando um monte de besteira, não. Porque assim, esse cara fala das coisas que até ele tinha um poder de persuasão sobre os membros, que hoje a maioria dos pastores, a igreja que tem dono, né? O cara é um dono, ele não tem um conselho. E uma vez até comentei com você, né, Rafa? Falei, pô, cara, você vai colocar pessoas lá pra te ajudar, cara, coloca umas pessoas que não tem... que são pessoas neutras, né? Que nem eu trabalhei numa igreja um tempo atrás, que eu tava no conselho com a minha esposa, e a gente tava, assim, totalmente neutro. A gente tava pra ajudar mesmo, né? Pra, assim, ser bênção e entender ali e tal, orar a Deus, porque eu ouvia a voz de Deus e não de homens. Rafa, sobre a teoria da prosperidade, cara, sobre a teoria da prosperidade, que um tempo atrás entrou essa maldição dentro das igrejas, que veio lá dos Estados Unidos, eu acho, e aí bagunçou tudo, os caras querendo aqui, agora me dá primícia aí, me dá um relógio aí, pô, me dá um carro aí, né? E você vê como que tá o negócio bagunçado. Inclusive que não dá pro irmãozinho que tá sofrendo lá precisando de uma cesta básica, ninguém dá R$1.000 pro cara, e ninguém, né, dá um carrinho pro cara, igual os missionários abençoam a sua vida aí. Eu não vejo isso. Quer dar pro pastor, porque o pastor vai falar do púlpito lá, né? O burguês lá me deu, né? Playboyzão me deu uma nave ali. Então, desculpa aí, pastor, meu palavreado, que eu sou do... que é periferia, mas desculpa aí, me perdoe, mas a gente tem que rasgar, às vezes, o verbo para que as pessoas possam entender. E sobre as coisas de Deus, a gente fala de uma forma mais categórica, tá? Sobre, então, a questão da teoria da prosperidade e sobre o nepotismo. Sim. Sou pastor, agora vou colocar aí meu filho... né? Eu vi várias igrejas em Campinas, cara, que eu conheci, eu tinha um grupo de rap, cantava em várias igrejas, então eu ficava vendo ali, pastorzinho, colocava o filho dele pra ser líder, e aí esse moleque aí começava a catar todas as minas na igreja, porque acha que é o dono da igreja, né? Endemoniado, eu vi vários, e tem vários em Campinas que eu presenciei isso, e é pra você, charlatão, essa mensagem é pra você ouvir, tá colocando seu filho que não tem unção nenhuma, e o irmãozinho lá, cheio do Espírito Santo, orando lá, e tá lá na igrejinha lá, e é um nada. Pra você ele é um nada. Só que pra Deus, irmão, naquele grande dia, aquele irmãozinho tá lá na porta orando há 20 anos, que você não dá um cargo pra ele, ele tá lá, vai subir. E você não vai, tá? Que nem o Racionais diz aí, com nós você não cola, você não vai. Então, Rafa, qual a questão aí da teoria da prosperidade e do nepotismo? O que você acha, pastor? Cara, vamos começar pela questão da prosperidade. Eu vejo que ela foi muito distorcida, porque... quando você tenta explicar sobre essa questão, as pessoas tentam sempre ser de 8 a 80. Não consegue ter um meio termo ali. Eu entendo que o evangelho, a ênfase dele não é gerar em você um sentimento de prosperidade constante. Porque você vê por meio da palavra muita questão da perda. Você vê muito isso. Não tem essa questão de o tempo todo Deus... o sinal de que Deus tá contigo é sempre o celeiro cheio. Sempre tá recebendo demais. Não. Isso não é, na verdade, o ponto que você tem que determinar como sucesso na vida de um cristão. Não pode ser. Então esse que é o problema. E atualmente as pessoas gostam porque é algo físico. É algo que dá pra ver. Material, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se a gente vai olhar pra Bíblia e a gente entende que no Evangelho a gente vê ali os apóstolos de Jesus passando por toda a situação que passou, você via que o sucesso deles era padecer por Jesus Cristo. Então tá ao contrário de hoje, pastor? Tá tudo ao contrário, cara. Isso. O problema é, como eu falei, o pessoal tá bagunçando o sentido. Porque, por exemplo, não tem problema um pastor ser próspero. Não tem problema um irmão ser próspero. Não tem. A questão é a forma como ele usa esse dinheiro pra vantagem própria. Você tem a sua empresa? Glória a Deus, irmão. Né? Agora, não em cima das pessoas humildes do povo, né? Exatamente. E ainda roubando. Você tá roubando, cara, o dinheiro da igreja. Quando você estipula seu salário de 10, 15 mil, que você é o líder lá e seu conselho é tudo camarada seu irmão, seu tio, tudo família sua, lógico que eles vão determinar. Não, ele tem que ganhar 15 mil. Sim. Desculpa, pastor, é que eu tenho que não. Perdão, pastor. Perdão, cara. Não, eu entendo. Então, o que acontece? As pessoas não conseguem
na verdade, elas não estão recebendo o ensino certo. Elas estão recebendo um ensino totalmente diferente. Então, de um lado, a gente tem uma galera que é 100% voltada para a prosperidade e tem uma outra galera que acha que não, o evangelho tem que ser o tempo todo vivendo uma vida miserável. E não é. Existe um equilíbrio ali. A questão é que a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, o meu sermão, quando eu estiver em cima de um púlpito, tem que voltar para Cristo. Não tem que voltar para a questão financeira do membro. Isso daí já temos palestrantes e coaches que já fazem isso. Quer sucesso financeiro, você sabe aonde buscar isso. Mas não tem nada a ver com o pastor estar trazendo isso em cima de um púlpito. Entende? Então, quando a gente vai falar sobre esse assunto, tem que ser enfatizado. Meu irmão, quer ser próspero, ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe aonde investir, ele sabe onde trabalhar. Sim. Mas ele não pode atrelar a prosperidade dele, da empresa dele ou do trabalho dele, dizendo, cara, isso é Deus fazendo. Deus tá abençoando sim, mas não é porque Deus está com você que esse é o ponto de sucesso no seu ministério. Bom, muitos da Bíblia a gente viu, cara, as batalhas, né, sofrimento e os discípulos, apóstolos, que nem você falou, cara, os judeus são prósperos. Sim. E assim, mas a questão da prosperidade financeira, ela, muitas das vezes a gente vê, não tá atrelada a, pra você ter ideia, os caras estão aí, que eu falei no começo aqui, andando com seus carros de 200 mil reais, sim, morando no Alphaville ali, no Swiss Park, as casas de 2, 3 milhões, só que os caras vazio. Você vê esses caras pregando, cara, eu tenho dó, dá dó, porque assim, eu falo assim, antes, há um tempo atrás, eu tava muito crítico, né, e minha esposa falava, cara, você tá muito crítico, só que aí eu tava assim, realmente muito crítico, mas tava dando aquele sentimento de ódio, isso aí, sim, não é de Deus, aí tava, sim, orando pra Deus tirar isso do meu coração, e graças a Deus eu fui liberto, tá? Charlatão, porque eu orei, ora também, tá? Mas, aí Deus tirou do meu coração esse sentimento e hoje eu tô tendo um sentimento de dó. Sim. Sabe? De dó desses caras que estão bagunçando, porque vai chegar um dia que eles vão lá na sua igreja, lá no DIC, sim, lá no, sim, Parque Osiel, preciso colar com... Ô, Rafa, o que você faz aqui? Aí, com certeza, você é um pastor sábio, cheio do Espírito Santo, você vai falar pra ele, irmão, eu tô só buscando aqui a palavra, o que você já se perdeu. Sim, né? Mas Lu, uma coisa que eu preciso enfatizar é que pior que o cara que fala sobre prosperidade é o membro que vive endividado, porque ele é o pior. Sim. Porque quando ele gera dívida, ele quer uma solução, mas ele não quer tratar da maneira mais correta. Por exemplo, ele faz uma dívida ali, aí ele sabe que ele tem um dinheiro já compromissado pra pagar aquela dívida e ele já faz outra, e já faz outra. Então isso é um prato cheio pro cara que tá falando de prosperidade. E vai ficar amarrado a vida exatamente dele. Você que não paga suas então, contas. Ele não pode ficar, tipo assim, por exemplo, criticando o cara que tá pregando sobre prosperidade, sendo que ele é o próprio alimento pra aquele cara. Muito importante que você falou, exatamente, pastor, porque que nem uma das coisas que eu orei ontem, antes de vir no podcast aqui no Pode Crer, quer dizer, eu já faço parte, né? FIAP já me contratou, já sou um funcionário aqui já. A minha empresária, Priscila, tá ali, né? Vamos negociar o salário. Então, cara, uma das coisas que eu orei a Deus é sobre a questão de... eu tô falando, graças a Deus, obrigado, Jesus. Eu tô falando coisas que, graças a Deus, eu não estou vivendo. Eu tô liberto dessas maldições aí. E vou falar de coisas que eu estou vivendo, tá? Uhum. Não tô falando que... Não sou anjo, né? Só a gente vai ser anjo quando a gente chegar na glória. Somos todos pecadores, dependemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a todo momento, eu sempre falo, cara, que a minha luta é contra eu mesmo. Sim. Eu brigo contra a minha carne, 24 horas orando. Quero mandar um abraço pro meu amigo Wagner, cara de oração, hoje de manhã já estávamos em oração também. E tá numa campanha, um cara que vive assim, orando. E através das orações... Deus, ele abre os nossos olhos espirituais, né? A oração, ela é a chave pra Deus fazer isso. E pra mim não vir aqui dar alfinetada em ninguém, sim, né? É pra ajudar. Por mais que aí esses líderes que vão ver esse podcast depois vão ficar... Pô, quem é esse cara aí? Ficar irritado de certa forma comigo. Mas você não vai ficar irritado comigo. Você vai se autoavaliar, porque você tá longe da palavra, né? Do evangelho. Pastor, vamos lá então colocar meu super óculos aqui. E, cara, depois dos 40, aí, né, depois dos 40 o negócio vai ficando meio complicado. O nepotismo, cara, é sobre aquilo do pastor, né, dar o cargo pro filho, pra filha, e eles dominar, sim, a igreja e virar os reis lá. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu acredito que isso é muito perigoso, porque, querendo ou não, eu já vi de um cenário há muito tempo atrás, acho que a primeira igreja que eu congreguei, eu lembro que o cargo que foi passado não foi por meio de nepotismo, mas as ações do pastor local daquela igreja, ele agia dessa maneira, com a preferência com os parentes, com os entes ali mais próximos. Então foi distribuído
um certo nível de cargos para essas Perdão, pessoas. mas pra mim é o nepotismo. Foi distribuído certos cargos para alguns e havia certos tratamentos. E por que eu acho que é perigoso? Porque, por exemplo, vou falar da minha experiência própria. Como eu cresci num cenário como esse, eu lembro que o tratamento, principalmente o discipulado, é diferente. Por exemplo, pro cara que é filho do pastor, ele vai ser tratado de uma maneira, de uma forma. Você que não tem nenhum parente que tem um cargo importante, você é tratado de uma outra maneira. Ele pode beijar todas as meninas da igreja, Exato. né? Chavecar lá, tudo mais, ganhar as coisas. Se um outro irmãozinho Sim. fizer isso aí, tá no banco 6 meses. Sim, aí, pra mim não dar nomes, né? Porque é melhor ir falando assim que é melhor. Eu posso ser chula, porque eu sou o entrevistador. Você Sim. é pastor, tem que manter. eu não posso dar nomes, Não, então eu tenho que manter porque são pessoas conhecidas até hoje, então eu tenho que ter esse cuidado. Mas, por exemplo, a maneira como eu fui criado, minha mãe sempre foi muito cristã. Eu acompanhei, vendo ela orando muito, sabe? E minha mãe, ela me criou de uma maneira. Se eu fosse depender do discipulado da igreja local, eu acho que eu tava totalmente perdido. Se não é minha mãe sendo aquela mulher que tava me corrigindo o tempo todo, talvez eu era um dos caras mais bagunceiros da época. Agora não, aí quando você vê o certo discipulado do pastor para o seu filho, ele ignorava que o menino se envolvia com as meninas lá na igreja. Aí pode, tranquilo. Se envolvia com as meninas na escola, fazia coisa errada, xingava, bagunçava. Cara, nem parecia que era crente. É por isso que vira esses demônios aí, Sim, né? aí chega na igreja... Aí a igreja tá dessa forma, viu, charlatão? Aí quando chega na igreja, a pessoa já canta. A pessoa vai e toca. A pessoa é o exemplo. Olha, veja a postura do cara é assim, assim, assado. Mas era só um personagem. Então, aí depois as pessoas vão parar pra refletir. Já é tarde demais. Mas por que fulano saiu da igreja? Aí começam a transferir a culpa. Não, foi porque fulano começou a andar com ciclano. Eles mudam. E aí a culpa é de ciclano. Não, a pessoa já era assim, porque eu assistia, E vai eu jogando via. a culpa nos outros, como eles têm o poder de persuasão, que nem esse o Paulo Júnior, né? Que ele acabou falando que ele tinha um poder de persuasão. Aí é fácil, ou seja, transferir. O membro que não presta. Aí vai saindo 1, 2, 3, 4, 5 da igreja, vai saindo todo mundo. E você não pode falar. E uma das coisas que eu queria comentar é sobre assim, tem uma palavra, pastor, que fala assim, exortai-vos uns aos outros em amor. Um dia eu tive um entendimento mais a fundo, que é dar suporte, né? Não é exortar, xingar o irmão, brigar com o irmão, não. É dar suporte, é você, tipo assim, de certa forma, irmão, você tá errado, cara. Você tá indo pra um caminho que não tá legal, tá zoando as coisas de Deus. Então, você tocou num assunto muito, muito interessante. Tem uma amiga minha, né, que chama Priscila, a esposa do Fiapo, não sei se você conhece. Não vou nem comentar, mas ela um tempo atrás estava num local aí que disse que uma pessoa lá tava no louvor e a pessoa tava, de certa forma... vivia uma vida filha do pastor, meio zoada por outros cantos. Sim. E lá no dia do louvor, tava lá no púlpito, tal, dando sermão na galera, falando até palavras torpes, né? Aí eu falei, cara do céu, como que as pessoas estão perdendo o temor a Deus, cara? Por quê? Por que ela faz isso? Porque ela tem é igual política, ela tem uma defesa ali, tem alguém que defende, sabe que é dona. Então, na mente dessa pessoa, ela já se tornou dona da igreja. Você não é dono da igreja, cara. O dono da igreja é Jesus Cristo. Sim. Você é só um servo, como um diácono, um presbítero. O pastor tá aqui, ele é um servo de Deus. Ele é uma autoridade maior sobre as nossas vidas, porque ganhou um cargo de Deus mais difícil, mas da mesma forma nós estamos assim, ó, né? Não tem que entrar toda essa idolatria, e aí causa esses problemas. Da igreja no Brasil, no mundo, tá bagunçada hoje, devido a tudo isso. Por isso que eu entrei, pastor, nesses temas aqui. Sim, aí o que acontece? Aí a consequência do nepotismo é isso. Depois o pastor ele não entende o porquê que a família tá disfuncional, porquê que os parentes já estão todos perdidos. Porque é uma consequência que, tipo assim, se você não trata agora, você vai colher futuramente. Então, atualmente, pra mim, não é funcional a questão do nepotismo, mas muita gente usa, como por exemplo, isso é porque eu tô falando pra você de igrejas periféricas. Sim. Que se você vai numa periferia, hoje em dia, se você pega alguém que não entende um pouco de teologia, não entende um pouco das escrituras, ele vai fazer o evangelho dele segundo a maneira dele. Então ele vai olhar e falar, cara, quem é a pessoa ideal pra me colocar como meu braço direito? Vou colocar, sei lá, o meu genro pra ser meu braço direito, porque casou com a minha filha. Pastor, se Jessé foi lá, né? E Samuel foi lá, falar com Jessé e tal. Se Samuel, ele tivesse na carne... Exatamente. Então mata a charada aí, meu amigo. É simples, volta pra Bíblia. Sim. Por exemplo, se ele tivesse na carne, chegou lá os caras fortão, soldado, guerreiro, tudo bonitão e tal, os filhos dele, né?
E aí, só que aí Samuel tava tão ali com o olho pegando fogo, cheio do Espírito Santo, coisa que muitos já estão distantes. Eu não tô aqui julgando, tá? Eu tô buscando também a presença de Deus como você, mas eu tô falando de pessoas pra voltar. E que essas alfinetadas sirvam pra você voltar, né? E não prejudicar aí essa multidão de pessoas que estão sendo prejudicadas. Então, assim, se ele estivesse na carne, ele não teria enxergado. Não mesmo. Ele não viu ninguém ali. Aí ele pensou, não, eu olhei pra esses 10, 11, não sei que eram os filhos, né? Não é nenhum desses. Não tem mais ninguém, né? Então, obviamente, aí o cara tava totalmente... e eu fico sempre lembrando dessas passagens da Bíblia. Me ajuda bastante a entender que Deus vê. Sim. Lá no anonimato, no escondido. Se um dia, pastor, Deus tiver que pegar você, tirar você lá do DIC e mandar você lá pro Alphaville, dentro de uma igreja, lá no Nova Campinas, cara, você vai ter uma essência, cara. Uhum. Você não vai se vender tão fácil, porque você já viu onde leva os que já se venderam. Sim. O cara tá gritando no púlpito e não tá conseguindo trazer a presença de Deus. Um dia eu ouvi uma frase, pastor, que fala assim, que, né, numa igreja aí, que falou assim, né, lá, um cara que veio lá, o cara era surfista e tal, ele falou assim, que é melhor você estar, muitas das vezes, lá fora, mas com sua mente, com aquele desejo louco pra estar na presença de Deus, né, perto de Deus, e não somente dentro do templo, mas ele quis dizer assim, né, é melhor estar lá fora, com a mente ligada em Deus, do que muitas das vezes você tá dentro de uma comunidade, tá 24 horas numa igreja, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, e com a sua mente louquinha pra conhecer o mundão, pra ferver no mundo, fumar uma maconha, ir pra uma balada. Muitos que cresceram na igreja talvez vivem essa triste realidade. Sim. De estar querendo ir pro mundo. Assim, eu trouxe isso aqui. Você já teve uma vivência de estar aí na vida louca? Você falou que sua mãe era crente. E o que você tem a comentar sobre esse sentimento? Cara, desde quando eu entendo por gente mesmo, eu sempre fui da igreja, mas cristão eu costumo dizer que eu me tornei a partir de 2016 pra frente. Porque por mais que eu era um cara muito sossegado, muito na minha, eu nunca fui o tipo de cara que gostava de algumas bagunças, porque minha mãe sempre foi daquela que pregava o evangelho, que botava medo. Chicote estralava. Então, tipo, tudo era o inferno, tudo sempre pro inferno. Eu lembro um período que... Bom, o cara fica bom, o cara foi treinado, né? Nossa! É o bope. Aí eu lembro que houve um período na igreja que a gente não podia usar bermuda. Rapaz, que fase terrível. Aí eu lembro os braços preto e com a perna branca. Nossa, era terrível, gente. Dá, irmão. Aí eu lembro que uma vez, eu não sei o que aconteceu, acho que meu pai não vai lembrar disso, porque na época meu pai ele bebia bastante. Tava aí o meu irmão, a gente passou pela sala, a gente tava de bermuda. Ele falou, vocês não são crente? Aí aquilo ali foi a razão pra ele poder bater na gente. Meu irmão, só nós apanhou. Dali em diante a gente entendeu, cara, tem que usar calça. Pô, pastor, eu não sabia que você era da congregação, cara. Não, a nossa igreja era uma igreja... Um abraço pros irmãos da congregação cristã no Brasil, Pai de Deus. Eu amo o louvor da congregação. Não, era um ministério próprio do pastor local mesmo, sabe? Só que ele sempre foi muito rígido. Aí o que aconteceu? Eu lembro que eu fiquei tão com isso na minha cabeça que uma vez numa instituição... começou a dar uniforme nessa instituição, começou a meio que receber um patrocínio e tal, e não tinha calça, tinha bermuda. Meu irmão do céu, não tinha ninguém que colocava na minha cabeça que era pra usar bermuda, nem a minha mãe tentando distorcer, tipo, não filho, mas lá pode porque é uniforme. Não quero. Rapaz, eles tiveram que pegar uma outra bermuda, costurar as bordas pra poder me dar uma calça. Você lembrou do couro que você tomou, né? Não esquece, a religiosidade é uma coisa terrível. Assim, Nossa. A religiosidade. Às vezes eu acho assim, que pra alguns irmãozinhos, o cara que tá assim, né, o cara vai preso, sofre uma vida muito sofrida e tal, aí vai pra uma igreja que tem uma doutrina de usos e costumes, sim, né? Sim. Então ele acaba até que ajudando, ele mete uma gravatinha lá, glória a Deus, se seu coração tá sincero, amém. Mas quando é para outro lado, que não traz nada, né, que acrescenta, aí é meio complicado. Ó, eu vou fazer um comentário aqui, Pastor Rafa, da comunidade Home, hoje com a gente aqui no Pode Crer. Galera, fica ligadinho aí, o Pode Crer tá sendo bem dinâmico, vai ser rápido, que pra você não sair aí, você não sair fora. Então, vários assuntos bacanas aqui, para o negócio não ficar monótono. Não é só mais um podcast, galera. Aqui é o podcast real. Esse podcast vai estourar no Brasil todo, e no mundo todo, porque vamos trazer aqui muita gente especial, assim como o pastor Rafa, com assuntos bem legais, que são assuntos edificantes, assuntos estratégicos, assuntos inteligentíssimos, para que a gente, nesses últimos dias que a gente está vivendo aqui na Terra,
E, cara, temos pouco tempo, hein? Temos pouquíssimo tempo. Então se liga aí para que você desperte. Vamos falar aqui sobre religiosidade, pessoas que estão presas no sistema aí, que tá morrendo espiritualmente. Aproveitando o gancho. Muita gente tá morrendo, cara, dentro das igrejas. E pela religiosidade, como você tocou no assunto de vestes, por estar preso ali, cara. Às vezes se o cara tivesse na rua, surfando, andando de skate, e o cara glorificando a Deus numa praça ali com violão, igual nós vamos fazer sábado agora na praça aqui no São Bernardo, se talvez ser com o coração verdadeiro, Deus ia aceitar, não ia, pastor? Mais do que você tá preso num sistema religioso, ali sufocado, e sendo falso com você mesmo, né? Então eu penso assim, cara, que a liberdade, ele é algo maravilhoso. Jesus veio para nos trazer liberdade, não foi, pastor? Para que nós possamos ser livres, felizes. Cara, eu tinha um grupo de rap durante 10 anos, o Extermínio de Erros. A gente trabalhava muito aí com a rima, levando. E eu sempre tive um coração muito sincero, cara. Falei, galera, a gente vai numa igreja lá, mas vamos, de certa forma, cara, não só levar o rap, mas depois vamos trocar ideia com as pessoas. Então, antes da gente chegar, a gente chegava aí lá fora, trazia uma galera, conversava com os meninos e tal, explicava pra eles o que é o ministério do rap, não é só cantar rap. Vocês do trap também, aquele salve pra vocês, não é só fazer trap, irmão. É você fazer o trap, mas orar, é você levar um amigo seu pra igreja, pra ele aceitar Jesus, pra ele, de certa forma, ter um encontro com Deus. Porque a essência é essa, cara. Se você fizer música só pra fazer música, pra Deus não tá valendo nada, cara. Então, de certa forma que eu falei disso aqui, e eu vou citar o nome do Zeider, cara, do Planta e Raiz. Já fui no show do Planta umas 3 vezes, há um tempo atrás. E muita gente talvez que não conhece muito bem, mas o Zeider já vai na igreja faz muito tempo. Os Zenícios, que era do Bola aqui de Campinas, a gente teve uns rolês lá no Bola de Skate e tal. É um cara que é um servo de Deus. Eu não sei, assim, a fundo como que o Zeider tá servindo a Deus com a família dele lá na igreja, qual comunidade que ele está agora, que ele não é do Bola de Neve ou ainda, não sei. Mas, cara, em todos os shows que eu fui desse cara, fiapo, lá na Adler em Vinhedo, Campinas Hall, vários lugares assim, eu ficava observando, cara. E a música do Zeider sempre me trouxe muita coisa legal, fala da natureza, cachoeira, tal. Aí alguns irmãos vão falar, pô, mas o cara é maconheiro, irmão. Eu nunca vi ele fumando maconha, nunca vi nenhum grupo dos caras fumando maconha. Se tem alguém no show do Planta fumando, é normal, porque já fala Planta e Raiz, né? E também, né? E sempre várias vezes o Planta tava no show e tinha outros grupos também. Aquele evento de reggae que a 105 faz, que tem vários grupos de reggae, que o cara fica gritando lá, hoje à noite ninguém dorme, que aí é um show que tem vários grupos de reggae. Isso aí, cara, aí já é outras ideias, mas eu sempre sou um cara muito observador. E aí eu ficava observando nos 3 shows do Planta que eu fui e também nos vídeos gravados dele aí na televisão, que eu fico observando, cara. Quando o cara, pastor, ele é de verdade ou o cara é de mentira. Mano Reco, aquele salve pra você, Mano Reco de São Paulo, o cara muito, que eu aprendi muito com as pregações desse cara aí, que era do grupo Detentos do Rap, muito famoso no Brasil, e eu colei o Mano Reco durante muito tempo aí, numas quebradas com Extermínio de Erros, através dos eventos, um cara fantástico. E eu admiro muito a frase dele, quem é os de verdade e quem é os de mentira, né? Que nem Deus fala na palavra, naquele grande erro você vai separar ali, né? Exatamente. Separar ali os de verdade e os de mentira, o joio e o trigo. E aí eu vejo esse cara, esse Zeider, velho, no show, praticamente não é show pra crente, não é show gospel, tá? Planta e Raiz, tem algumas músicas ali que ele fala da natureza, de amor, eu vejo muito ele falando de Deus, mas muitos dos shows ao vivo do cara, o cara fala de Jesus, o cara começa a pregar. Sim. Praticamente no meio do show, tá? E ele, no Bola de Neve, tem um grupo de louvor, ele tem uma banda de louvor que não é o Planta e Raiz que ele canta, e por isso eu sei que ele é um cara que busca Deus, tá? E não tô aqui falando da espiritualidade dele, né, de como que ele tá, porque eu não conheço ele, eu conheço o Zenícios, que é o irmão dele. Então, assim, muitas das vezes, esse cara no mundão, lá fora, lá surfando, o cara não tem vergonha do nome de Jesus. Ele dá glória a Deus, né? E nas músicas dele sempre ele fala só Jesus, e ele no meio do mundão. Eu acho fantástico esse comportamento de nós glorificarmos o nome do nosso Deus fora da igreja. Sim. Nos lugares onde os crentes religiosos não colam, têm vergonha e hoje em dia não estão mais nesses ambientes, porque é mais fácil, né? Tá dentro da igrejinha, bonitinho, ar-condicionado, glorificando e tal.
E infelizmente, tá dessa forma. Fizemos vários comentários aqui, pastor, sobre isso. E eu queria saber, eu já sei de você, porque eu te conheço, né? Do seu sentimento, você é um cara muito sincero, muito verdadeiro. E muitos caras do gospel, que estão se envergonhando aí e tal, estão totalmente distantes, né? Qual que é a mensagem que você deixa pra gente nesse podcast aqui, para aqueles que estão vivendo uma falsa, né? Estão longe e se envergonhar do evangelho, cara, a hora que você tem a maior oportunidade da sua vida, igual os cantores que estão aí, tudo derrubando feiura aí, né? Nas ideias, como fala a gíria aí, né, dos manos aí. E aí, um cara que o povo, é o Zeider do Planta e Raiz, esse cara aí, sei lá, é maconheiro, ninguém nem sabe a caminhada do cara, julga o cara, né? E eu vejo no cara muito mais verdade, simplicidade, o cara no meio do inferno, o cara falando de Jesus, o cara não tá nem aí se tá cheio de playboy, fumando maconha, se os caras vai no show dele, se o cara vai parar de ir no show dele, porque ele poderia pensar, o cara vai parar de ir no meu show, se eu falar de Jesus. E não, e o cara, eu sou fã do Planta e Raiz, cara, sim, certo? De ver a atitude, né? Não tô falando das músicas, talvez, que fala que não só falam só de outras coisas, mas a maioria das músicas falam de natureza e o cara tem uma atitude muito mais louvável do que desses que se dizem crente e se envergonhar do evangelho. Sim. Cara, se eu fosse deixar uma mensagem bem clara, algo que pode derrubar tanto a religião e algo que pode derrubar também essa falsa liberdade que muitos acabam indo, é as escrituras. Eu creio que qualquer ser humano que meditar nas escrituras, ele entende como que deve ser o estilo de vida dele. Então, assim, tem muitos religiosos que não olham pra isso daqui, então por isso que surgem muitos achismos, muitas coisas inventadas pra mais fazer de você ser uma peça de alguém do que você ser um cristão de verdade. Assim também, como também existe o outro lado, que pode falar muito sobre Jesus, pode cantar muito sobre Jesus, mas se não tiver fundamentado, também acaba sendo uma coisa emocional momentânea. Então, tipo assim, vai ser muito legal acontecer da gente estar numa praça, tá celebrando, tá cantando, mas se não estiver com fundamentos claros, bíblicos, a gente não permanece. Porque o que acontece, Lu? A vida do cristão, ela é dividida por etapas. E vai partir muito de você, do quanto você quer estar próximo de Jesus nisso. A gente começa primeiro com o primeiro amor. Eu acho que todo mundo aqui já provou isso. Que é quando você chega, você tá empolgado, você faz tudo. Cara, o céu pode estar caindo, as coisas podem estar dando tudo errado, você tá feliz com Jesus. Mas chega um momento que você vai se deparando com algumas coisas. E parece que Deus ele vai colocar um espelho na tua frente. E aí, quando você começa a se deparar com esse espelho, você começa a ver coisas em você que precisa mudar. Isso. E aí, quando vai passando por esse processo, a palavra que antes parecia ser saborosa, ela vai se tornando tão amarga. E aí aquilo vai mexendo com você. E aí vai chegar um estágio que você já não vai mais caminhar como o primeiro amor. Ou aí você vai entender que o primeiro amor que tá lá em Apocalipse 2 já foi. Acabou. Agora começa a ver um arroz acabou. Você vai agora entender que a essência do primeiro amor vai partir da obediência. E aí você vai entendendo tudo que a Bíblia fala sobre a questão da importância da obediência. Porque os filhos maduros que Jesus quer na caminhada dele, não é filhos que vão viver sempre com a emoção a mil. Tipo, poxa, hoje eu estou realizando com muito prazer tudo que eu tô fazendo. Não. É pura devoção. Eu pego, por exemplo, na história de Abraão. Cara, Abraão foi considerado amigo de Deus. Como que alguém é considerado amigo de Deus e de repente Deus olha pra ele e fala, cara, eu quero teu filho. Você me dando seu filho vai ser a prova de amor que eu vou ter. Então eu imagino, tem gente que olha pra esse texto de uma forma tão superficial que não imagina como tá o coração de um pai com um único filho e falando, rapaz, eu vou ter que ir lá fazer isso. Demorou pra conseguir, que é quase impossível ter. Exatamente. Então eu fico imaginando aquela cena, aquele sentimento, você com o cutelo na mão, seu filho ali te olhando e você... Cara, é por Deus. Então, obedecer a Deus nem sempre vai ser tão prazeroso. Mas é a escolha correta. Então, quando a gente pega, por exemplo, lá também na questão de Samuel, que a gente comentou. Samuel, quando ele vai denunciar Eli, ele é muito claro. E ele já havia sido advertido várias vezes.
E olha a consequência que foi. E é legal ver que na casa de Eli teve um pouco desse nepotismo, né? Ele tratou seus filhos de uma maneira. Zoava tudo. E Samuel agia de uma outra forma. Pra quem não sabe, aí os filhos dele começaram a bagunçar tudo, pegar a oferta lá, né? Sim. E fazer tudo. E uma coisa legal é que quando você vê o nível da obediência que Deus quer, porque Deus ama pessoas obedientes. Ele não ama pessoas emocionadas, ele não ama pessoas que, tipo assim, vai estar sendo invisibilidade em todos os lugares. Não, ele ama pessoas obedientes. Quem tá disposto a obedecer? Porque o nível da sua obediência vai gerar alguns sacrifícios. E aí tem gente que não entende isso. Que nem, por exemplo, existe um movimento hoje que é muito triste. Só pra mim já voltar, vou abrir esse parênteses bem rápido. Existe um movimento hoje muito triste, que é esse movimento de pessoas desengrejadas. Sim. Eu vejo pessoas desengrejadas dizendo assim, cara, eu saí da igreja, eu afastei da igreja porque o meu primeiro ministério é a minha família, é a minha casa, eu tenho que cuidar. Tá correto. Sim. Mas enfim, qual é o erro dessa frase? É você achar que tem que colocar na conta de Deus a escolha que você fez. Não. Você se casou porque você quis, você teve seus filhos porque você quis, então é a sua responsabilidade de cuidar. Sim. Se você não está conseguindo administrar a sua casa e a igreja, beleza, dá um tempo da igreja, mas uma hora você tem que voltar pra lá. Sim, porque a gente tá sempre... Foi muito bom você tocar nesse assunto. Não esquece que você vai continuar isso. Aí, porque existe uma grande diferença entre desigrejados. Sim. Que quando você sai da igreja, você saiu do corpo, você abandonou todo mundo, você se isolou. Sim. Você não quer mais saber de ouvir a palavra de Deus, de ouvir ninguém, aí você se isolou. Destemplado é aqueles que tá no momento ainda procurando algum lugar. Exatamente. Porque a bagunça tá grande, aí o charlatanismo. E pra escolher um lugar difícil. E aí você fica andando, já passei por isso, e aí você fica andando ali procurando um lugar. Isso é normal, tá, irmão? Fica na paz. Até você encontrar um lugar pra você se encontrar de novo, pra você também, que você não pode ficar conivente com o erro, porque se você ficar 10, 20 anos conivente com a sujeira, você vai pro inferno junto com o seu pastor. E, então é a grande diferença, porque assim, o desigrejado é aquele que ele se desliga. Total. Ele se desligou, que nem o pastor falou. Ele não quer saber de nada. Ele não quer saber de nada, ele se desligou. Agora, aquele irmão, você que tá na sua garagem aí, fazendo seu cultinho aí com a sua família, juntando uma galera, e automaticamente eu ouvi um pastor falar esses dias que isso aí automaticamente no futuro vai gerar uma igreja. Vai. É uma consequência. Já vai uma consequência. Aí você vai fazer diferente, né? Então, desculpa te cortar, mas é muito interessante que você tocou nesse assunto, porque aí você pode sim juntar a sua família aí na garagem e você vai procurando, daqui a pouco Deus vai mandar pessoas, ou você pode colar numa igreja igual do pastor aqui, e aí você vai procurar pessoas sérias pra você estar congregando, mas a parte de estar no corpo é bíblico, né? Exatamente. Não deixar de congregar, né? Tá lá bem tranquilinho pra gente não sair fora. E que bom que você pontuou isso, Lu, porque querendo ou não, se você vai sair de uma igreja, não se adaptou, é normal. Mas se você começa um movimento de levantar uma igreja, consequentemente você vai caminhar por essas etapas e uma hora você vai se ver com um grupo de pessoas grande. Mesmo que você não esteja num templo igual uma igreja, mas você vai ter 40 pessoas para discipular. Estivemos num lugar pequeno, né? Eu e minha esposa, de certa forma, no conselho e teve várias questões, né? Então a gente se viu no meio e falei, Deus... Né? Então, assim, aí que eu percebi que nesses momentos é oração, cara. Sim. Mas todo mundo tem que estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Sim. Cara, lembra de Samuel. Se você só olhar para as passagens de Samuel ali do profeta, você vai ver que o cara, ele dá as decisões no espírito. Sim. Por isso que o cara não erra e por isso que, de certa forma, é fantástico ali a observação. Então, olha só, o poder da oração para você ter discernimento, para você não se bagunçar e não bagunçar o que é sagrado. Sim. E aí, o que acontece? Quando a gente, voltando agora para a linha lá que eu tava querendo falar, a questão da obediência ela é muito importante na vida do cristão. E vai chegar um momento que Deus ele vai exigir essa obediência de você. Então, quando eu pego, por exemplo, a questão do rei Saul, que deixou um rei vivo. Poxa, cara, se você pega no contexto principal... a ira de Samuel é porque o cara não obedeceu a regra. Pô, Deus foi pra matar tudo, pra matar pra exterminar tudo, não pegar nada de sujeira. Acabou. Eles trouxeram Deus sujeira. E Deus não queria misericórdia. Ele não queria misericórdia. Ele queria eliminar e pronto, acabou. E às vezes Deus ele nos faz pedidos difíceis. E aí é onde você vai ter a certeza de que você é cristão ou não. Então existem etapas que vão fazer a gente chegar nesse nível. Então, pra mim, o ápice do evangelho de um cristão, seja ele que já está na igreja, tem toda aquela liturgia, aquela coisa, ou seja, aquele que trabalha mais no campo mesmo evangelístico, é a obediência. Nossa. Porque Deus ele vai exigir obediência, Lu, e não tem como. E obedecer dói, cara. Obedecer dói demais. Você tem que perdoar alguém que te feriu, você tem que perdoar a gente que te magoou. Dói. E colocar as nossas feridas pra fora, pastor.
como a gente tem conversado, um colocando as feridas pro outro pra fora. Cara, é fácil fazer isso, pastor? Não é. Ô, pastor, tem que ter muita humildade, cara. Sim. Pra gente chegar no irmão e falar, irmão, ora por mim aí que eu tô passando uma luta aqui terrível, cara. E ainda mais, cara, quando você é um líder, eu vejo muito, cara, Deus na vida das pessoas, pastor. Quando o cara que nem você, que é um pastor que tem uma liderança, e um cara que é sensível, é um cara que é sensível à voz de Deus, que é temente a Deus, e sempre tá se colocando num lugar, você tá lá nos grupos de evangelismo nosso, falando, puxa, ora por nós aí e tal, estamos numa batalha aqui e tal. Eu vejo muita simplicidade na sua vida, que Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue cobrindo você com essa simplicidade, porque é aí que ele vai te levantar com estrutura, né, para continuar esse trabalho, e também o nome dele vai continuar sendo glorificado através da sua vida. E várias pessoas, quando falam, ô Rafa, tem pessoas que te conhecem poucas vezes, que a FIAP conheceu você faz pouco tempo. Ô, aquele cara que tocou lá, aquele cara é diferente, velho. Então não precisa de você forçar as coisas. Automaticamente as pessoas vão olhar e falar, cara, aquele cara ali, ele é diferente, velho, ele é simples e tal. E eu conheço muita gente, pastor. E tem o Robinho, quero mandar um salve pro Robinho também, um dos meus amigos, que as pessoas olham pra ele assim, falam, cara, esse Robinho é diferente, velho, né? As pessoas falam, pô, o Fiap é um cara que ele é diferente, cara. As pessoas gostam de estar na casa dele, velho. Ninguém força isso aí. É natural, ele não cara? Forjou. As pessoas automaticamente, as pessoas vê, entendeu? E elas pegam e automaticamente elas vê e falam, pô, esse cara eu quero colar com ele, velho. Que da hora. Então, cara, isso aí eu queria falar isso muito pra você. É fantástico isso. Amém, cara. E todas as suas dificuldades, seus problemas, que você tem família, tem sua esposa, tem seus filhos. Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos. A gente tem as dificuldades. Sim. Só que a humildade que você acabou de falar, a simplicidade, cara, ela acaba nos ajudando muito a redimir. Sim. Olhar pra você, né? Uhum. Eu fico olhando pra mim. Eu fico você fala, pô, cara, você tem que melhorar, mano. Você tem que melhorar como cristão, velho. Aí eu lembro do Mano Records. Você é de verdade ou você é o de mentira? Né? Então, glória a Deus, cara. Nós vamos aqui já na FIAP. Estamos aqui dando FIAP. Tem alguma pergunta aí tem uma torcida, tem uma galera gigante aqui nos estúdios da FIAP Street aqui. Vamos lá, vamos te perguntar. Eu queria perguntar pro Rafa, as dificuldades que você tem, Rafa, que você faz bastante obra social lá, né, na comunidade que você tá à frente. E eu queria saber as dificuldades que você encontra. Tipo assim, todas, em questão de receber doação, em questão de como pedir, qual que é a visão assim, que vocês têm lá de fazer a ação? Se vocês pegam famílias, pessoas que não são convertidas, se vocês têm uma continuidade, né? Tipo assim, sei lá, a gente ajuda por 6 meses, aí depois deixa andar sozinho, coisas nesse sentido. Cara, a gente teve algumas experiências, né? Eu acho que eu posso falar de 2024, 2023, que foi o ano que a gente mais fez obra social. A gente passou por algumas situações que foi um aprendizado, né? A primeira situação, quando a gente começou a querer ajudar uma família, era uma família carente, que morava em frente à igreja, e eles tinham necessidades básicas, tipo, tinha criança, precisava de fralda, tinha necessidade de alimento, precisava de dinheiro, e a gente começou a ajudar. Só que com o tempo a gente descobriu que aquela família fazia isso em todas as igrejas e era pra usar droga. Meu Deus. E aquilo já causou um pé atrás na gente. Acaba atrapalhando outros que realmente precisam. Exatamente. Aí mais pra frente aquela família eu acho que sumiu do bairro. Aí teve uma outra família que alugou no mesmo lugar, que também era uma família carente. E aí consequentemente a gente começou a ajudar, começou a incentivar pra ver se vinha pra igreja, a gente começou a visitar o lar, mas ao mesmo tempo também a pessoa começou a fugir depois. Então, nessa questão de ir direto a uma pessoa específica, a gente meio que parou. Aí, mais pra frente, a gente falou, cara, vamos usar uma outra estratégia. Tá tendo uma análise mais a fundo ali, Isso. Né? Aí a gente foi e começou uma outra metodologia de arrecadação de alimento. Começamos a arrecadar pelo bairro alimento. Funcionou muito bem, montamos bastante cesta básica. E a gente começou a distribuir para alguma família que precisava. Aí acontecia que uns recebia, outros não. E aí o que acontece? A gente começou a ver que uma galera meio que não gostava muito. E aí, tipo assim, é estranho quando você vê que uma pessoa tá passando por necessidade, começar a rejeitar. E aí a gente começou a ter muito alimento na igreja e começava a estragar. Por exemplo, passava da data de... A família rejeitava. Por vergonha. Porque, tipo assim, a gente não divulgava. Vocês podem ver que no nosso Instagram não tem nada disso.
a gente fazia essas obras mesmo no off, pra poder, tipo assim, não constranger mesmo os familiares. Consequentemente, com o tempo foi passando, a gente foi procurando outros métodos. Eu acho que teve até, não sei se foi em 2004 ou 2023 que houve um negócio lá do Rio Grande do Sul. Foi 23. Foi 23? Não, foi 24. Foi 24, não foi? É. Cara, a gente ganhou muita roupa. Nossa, mas era muita roupa pra doação. Gente, a gente tinha um quartinho que lotou. E aí a gente começou a separar as melhores, né? Porque tinha gente que doava umas roupas muito capenga. Tipo, não dá pra doar. Você só joga fora. Aí a gente doou... Eu acho que foi uma das maiores doações. Foi, eu acho que 3 carros, assim, de caçamba mesmo, cheio, que a gente doou. Mas dali em diante a gente continuou recebendo mais roupas. Só que a gente não tinha pra quem doar. Sim. A gente tentou bazar, faltava voluntário. Tentou arrecadar, faltava voluntário. Então nosso problema já não era mais o público, era mais os voluntários na igreja. Então a gente meio que acabou dando uma pausa nessa questão, porque faltou voluntário, faltou mão de obra. Essa pergunta da Pri é muito interessante, trabalho social, porque, que nem você falou, né? Tem que ter muito discernimento pra saber, né? Tem muita gente que vive nessas condições, não querem mudar de vida. Sim. E também acaba usando, né? O pessoal da igreja é meio bobinho, dá pra nós enganar. Que nem os moradores de rua. Sim. Eu trabalhei muitos anos com morador de rua, eu sei muito bem a fundo sobre isso. Muitos estão ali porque as igrejas vai lá, de certa forma, só dando, não conversa. E aí os caras são tudo macaco velho, viu? Os caras são treinados tem muita atenção você que faz trabalho social, é pra não, de certa forma, não ser enganado. Eu sei que é um departamento muito difícil que é o social na igreja. Sim. Fiapo tem uma pergunta pra gente aí no nosso Pode Eu só Crer queria hoje. só fazer uma observação rapidinho, Opa, lá, só pra você. finalizar. Uma questão também que a gente via, como a gente é um ministério pequeno, a gente tem uma galera, um público que trabalha mais e outros que não. Então, assim, na nossa igreja, a gente tinha uma galera que trabalhava muito. Então, tinha uma galera que tava, ao mesmo tempo, tava na equipe de louvor, tava na equipe de intercessão, tava fazendo um monte de coisa. Então, assim, não dava pra mim exigir mais. Pra tipo, poxa, vem também ser voluntário na obra social. Porque a pessoa já tava mais na igreja do que em casa. E isso foi incorreto. Então, quando chegou esse ano, a gente mudou isso. Então, a gente meio que começou a separar essa questão. Então, a gente prefere, às vezes, ficar sem uma atividade específica do que sobrecarregar essas pessoas. Só isso. Maravilha. Hoje tem aí o nosso produtor aqui, também tem uma perguntinha pra gente. E eu, no final, vou fazer uma que é meio pesada, mas acho que vai ajudar muita gente aqui pra finalizar. Fiapão. Voltando então, agora com a pergunta do nosso auditório. Cara, tem bastante gente aqui, hein? Tem uma galera aqui no estúdio da Fiapo House. Pode crer. Fiapo vai fazer uma pergunta pro pastor Rafa aí. Fica à vontade. Ô, Rafa, eu queria fazer uma pergunta, cara. Ali ouvindo você falar sobre a obediência, eu acho que isso é uma pergunta que acho que muita gente quer fazer em várias igrejas aí. O que a gente, você como pastor, né, estando do lado aí mais responsável assim, né, na comunidade, na igreja, como que uma ovelha que viu alguma coisa, na verdade não ovelha, mas qualquer pessoa, né, que trabalha na igreja e percebeu alguma coisa na igreja que acredita que está errado ou que pode causar algum problema lá na frente. E às vezes a pessoa que está cometendo esse erro é um pastor, ou é o líder do louvor, ou é o líder de missões, líder de obreiro, sei lá. E a pessoa fica cabreira de falar, não quer ser taxada como rebelde, ou querer atrapalhar. Às vezes a pessoa tem bastante temor, não quer, longe de querer atrapalhar, né, de querer ferir alguém no ministério. Mas às vezes ele tá vendo alguma coisa que pode lá na frente dar um problema e por amor às vezes precisa falar. E como que você, sendo pastor, aconselharia, né, se caso acontecesse com alguém da sua igreja, como você acha que a pessoa deveria falar ou não falar? O que você acha? Bem, eu acho que antes de ir pro cerne da pergunta, a gente precisa primeiro entender como que é o contexto da igreja. Existe um livro que eu estudei há um tempo atrás que se chama Uma Igreja Tove. Vocês já ouviram falar desse livro? Ouvi, inclusive o Iago Martins disse que foi um dos motivos do pessoal falar com o Paulo Júnior, né? Foi esse livro. O pessoal começou a ler esse livro e aí começou a entender algumas coisas. Foi quando começou alguns questionamentos. Sim. Eu li esse livro, na época que eu li, eu me senti muito mal, porque eu vi atitudes minhas
que não condiziam com as escrituras. Então, assim, gente, a gente também não é perfeito. E eu acho que o primeiro ponto de tudo é você ler e você ser confrontado e você falar, rapaz, tem algo de errado. Porque existem ações que a gente comete, que a gente faz. Eu falo, e eu não falo por meio assim, tipo, querendo ser o mais ingênuo possível, não. Tem coisas que são intencionais. Sim. E se você não cortar logo de si mesmo, você vai adoecer a igreja. Somos seres humanos. Isso. Então aquilo começou a me preocupar quando eu li esse livro. O que me preocupou foi, se eu permanecer dessa maneira, como que a igreja vai estar daqui a alguns anos? Como que ela vai lidar, na verdade, comigo daqui a alguns anos? Porque se eu sustento, por exemplo, uma teologia que vai fazer o seguinte, vamos supor, vocês descobriram que eu estou num caso de adultério. Poxa, o Rafael foi pego em um caso de adultério. Mas a gente não pode falar. Porque ele é o pastor da igreja. Porque as pessoas sentem que elas vão pro inferno, elas não podem falar Se nada. a gente fizer isso, deixa que o pastor trata de alguma maneira. E eu tô falando porque eu vi casos assim. Existe um caso de um pastor que pegou a sua esposa em adultério e a igreja, houve um casal de membros que soube. E o que aconteceu? O pastor fez com que esse casal de membros saísse, não expôs para a igreja e achou que ia ficar por aquilo mesmo. Porque na cabeça do pastor, ele pensa, pera, se minha esposa confessar somente a Deus, tá perdoado. E tá. Mas o que diz lá em Tiago, eu posso abrir rapidinho? Pode. Só para pautar a resposta de uma maneira bem Podcast sucinta. também que tem Bíblia, pessoal. Pode crer também. Isso, ó. Aqui em Tiago 5, no versículo 16, diz bem assim o versículo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que se possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então veja, qual que é o erro das pessoas? Confessar para as pessoas erradas ou não confessar. Mas precisa ser confessado. Não adianta. Deus ele vai te perdoar? Vai. Mas para você ser sarado daquilo, só com a confissão perante alguém justo. Exato. Então, se não houver essa confissão, você pode jejuar, você pode fazer muitas coisas. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Você, uma hora ou outra, vai se pegar dentro dessa queda. Então, eu quis primeiro criar um corpo para poder chegar no ponto do que o Fiapo falou, né? O que acontece? Então, assim, Fiapo, quando você entende já o cenário da igreja, você vai saber como abordar. O correto é ser como? É você chegar, sim, o presbitério da igreja, o corpo da igreja também tá envolvido e denunciar. A forma como a igreja vai reagir é a maneira como o pastor discipulou a igreja. Então, se o pastor discipulou sempre condenação e não redenção, a igreja vai condenar. Dificilmente aquele membro vai ser daquela maneira. Eu falo porque eu não lembro qual foi a comunidade. Minha mãe, ela conhece uma igreja que teve uma irmã que ela veio, por exemplo, do meio do mundo mesmo, da vida. Ela era prostituta. E ela acabou, quando ela se converteu, caiu em adultério com um rapaz da igreja. Mas acabou que depois ela se arrependeu. Ela teve o casamento dela. Ela foi perdoada. E hoje ela vive um dos ministérios mais extraordinários que eu já vi. Porque ela não teve medo de confessar e ser sarada. E sim, meus irmãos, a colheita de cada pecado nosso, ela sempre vem. Deus, eu acho que ele não deixa ninguém impune, porque a consequência, ela existe. Ela existe. O perdão, ele abona a culpa. Você para de sentir aquela culpa, mas a consequência, ela vem. Mas olha o medo de alguns. Por exemplo, esse pastor, ele teve o medo de expor e ele perdeu o cargo, a confiança, automaticamente perde o cargo. E na verdade ele tá pensando lá na frente, não tá pensando no salário que ele recebe. Na verdade, né, na estrutura que a igreja dá. Então ele não tá pensando na salvação dele. Pelo contexto do que eu vi até hoje, como isso foi há uns 2 ou 3 anos atrás, hoje o ministério dele tá falido mesmo. É um ministério que não vingou. E tipo assim, ele tá indo pela força do braço. Aí você pergunta, poxa, o cara já confessou pra alguém? Alguém sabe disso? Se sabe agora foi porque os membros que saiu espalhando a conversa, mas não houve uma confissão. Então, é consequentemente, perde porque muito. esse orgulho de você não confessar é ruim pra você, porque Sim. você é cristão, você Sim. crê no céu, você crê na salvação, né? Sim. E o Aí fez essa pergunta, eu achei muito categórica, porque como a pessoa chegar, né, até Sim. você que é pastor, como que você recebe e você tem ali o discernimento pra orientar? Sim. Vamos lá, agora no que seria o correto a se fazer. Já aconteceu na igreja nossa também de ter situações delicadas da gente ter que abordar e muitas das vezes o membro ser o membro mais eficiente da obra, né? E eu lembro de uma situação que aconteceu de ter recebido uma denúncia
sobre a personalidade de um membro. Por exemplo, poxa, essa pessoa é muito agressiva nas palavras, essa pessoa é muito ríspida, essa pessoa não respeita, essa pessoa não é aquilo outro. Mas era a pessoa que mais trabalhava. Só que o fato dela mais trabalhar... Complicado, hein, pastor? Isso é bom para as pessoas entenderem que, né, não é só criticar o pastor, Exatamente. mas é entender a posição dele, que não é fácil, Sim. né, ter essa temperança para lidar com, né? Porque o que acontece? Normalmente você vai olhar pro membro que tá reclamando e você vai olhar, poxa, mas você faz o que na obra? Você Sim. quer indagar o membro, mas só que ele tá desconfortável. E o cara tá do seu lado 24 horas lá, é difícil, né? Exatamente. Mas o correto é o que eu sempre falo, é as escrituras. Tanto um quanto o outro tá errado. Se o cara chegou em mim e falou só pra mim, não espalhou a informação pra igreja, beleza, ele fez certo. Porque ele não agiu como um fofoqueiro. Ele agiu como uma pessoa que tá preocupada de fato com a situação daquele irmão. Agora, se esse irmão, ele espalhou pro todo o corpo da igreja, comentou ali, comentou aqui, e não chegou no ponto que era pra ser tratado, e não chegou a pedir ajuda de um pastor... Que a palavra diz, tem que chamar um irmão aqui, chama o presbitério, se reúne pra Exatamente, poder... sim. Chama, primeiro vai no irmão pessoalmente. Exatamente. Irmão, ó, você tá fazendo umas coisas que não tá legal. Deu né? advertência, não funcionou. Aí não funcionou? Chama outro irmãozinho lá pra testemunha, né? Isso. É um irmão de confiança, pra poder seguir biblicamente, né? O que Sim. Paulo colocou. Porque eu acredito que o medo das pessoas é achar que elas não têm o mesmo nível de autoridade. E a igreja, ela é uma autoridade, querendo ou não. Se o irmão tá vindo respaldado pelas escrituras pra denunciar um pecado, aquele pecado precisa ser denunciado. Ele precisa ser trabalhado. Então, independente se você é líder, se você é pastor, você precisa. Agora, a questão que fica é, por exemplo, se eu pego uma situação como essa do pastor, e ele foi pego ou em adultério, ou ele foi pego maltratando irmãos, abuso de poder, o processo de cura dele tem que ser da alma dele. Então, assim, a gente não pode ficar preocupado, vamos restaurar o cara pra pastorear de novo. Não. Ele não pode vir tão cedo pra pastorear. Se o cara tem crise, se o cara tem dúvidas sobre até mesmo quem ele não pode pastorear tão cedo. Ele precisa se resolver. Entende? Agora não, existe casos e casos onde você vê um pastor, por exemplo, poxa, o pastor tá passando por uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, essas coisas. Se ele pediu uma ajuda médica, ele foi, procurou, cara, ele tiver um acompanhamento, vai dar tudo certo. Sim. Mas se não, se ele tentar lutar uma hora, ele vai surtar. E isso vai ser uma consequência que vai levar todo o ministério dele. Aproveitando esse gancho aí... Eu respondi sua pergunta, Fiapo? Respondeu? Fiapo, já vou acrescentar também a questão aqui. A gente tá falando sobre a família, né? Sobre a família, sobre Paulo, as orientações ali do ministério, né? Que a Pri comentou, que também fez um comentário. Você deve ter anotado aí também. Aí você puder já emendar nessa questão pra gente. Depois eu tenho mais duas perguntas muito importantes aqui. Pode crer, fica ligadinho aí. Né, o programa não pode abaixar, tem que estar sempre, né? Então daqui a pouco a gente vai estar com assuntos muito importantes para você, cristão, não cristão, e aqui no nosso podcast Pode Crer. Vai lá. Continuando, pastor, sobre aquela questão da família. Sim. Né? Depois o Fiapo é mestre em fazer aí os cortes aí. Sim. Mas agregando aquela passagem aí de Paulo, eu queria que você comentasse com a gente sobre o ministério aí. Sim. Bem, a questão da família, pelo que a gente estava comentando, a gente vê muita dificuldade hoje em dia porque tá difícil o conciliamento do ministério e a família que você tem. E as pessoas muitas das vezes usam isso como uma desculpa para não assumir a culpa ou a responsabilidade que você tem com a sua casa. Então você vê uma certa dificuldade da pessoa conseguir conciliar os dois e na hora de ter que sacrificar algo, a pessoa opta em sacrificar a família. Aí quando opta em ficar com a família, ela começa a perder um monte de coisa. Por exemplo, se ela focasse na família, cuidasse da família como ela também cuida da igreja, funcionaria saudavelmente. Mas qual é o problema? Que você vê famílias acabando por conta da igreja, de gente que está enfiado em atividades, enfiado em várias coisas dentro da obra e não consegue cuidar da casa. Ou quando o cara tá, focado na família dele, mas também ele não desenvolve em nada na obra. É uma pessoa que vê o chamado, é chamado para evangelizar, é chamado para profetizar, mas ele não faz porque, não, cara, meu primeiro ministério é a família. E a gente vê várias pautas sobre isso. Então, para mim montar um campo para falar sobre isso, a gente precisa entender o seguinte. Meu ponto de vista, eu não sei se vai ter outros teólogos, outras pessoas que leem as escrituras, como elas interpretam. Mas quando eu leio as escrituras, e eu vou lá, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 7, no versículo 7, Paulo vai falar bem assim, ó. Porque eu gostaria que
todos os homens fossem como eu. Mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e o outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecessem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Você vê uma orientação de Paulo dizendo o seguinte: olha, se vocês puderem viver o estilo de vida que eu vivo, é a melhor opção. Porque vocês vão ter tempo para Jesus, vocês vão viver para Jesus, vocês vão fazer tudo para Jesus. E a Bíblia enfatiza isso constantemente. Você vê a orientação para os jovens aproveitarem a juventude deles, servindo a Jesus o tempo todo. Mas a questão é que as pessoas, quando elas verem um outro versículo, poxa, eu não consigo me conter. Eu preciso me casar. Eu senão vou cair em fornicação, ou senão vou ficar namorando uma aqui, outra ali, não vai dar certo, preciso me casar. Aí a pessoa se casa. Ela não leva em consideração a vida do cônjuge que você está escolhendo. Você não leva em consideração o ministério do cônjuge que você está escolhendo. Você não leva nada disso. E às vezes aquele cônjuge quer casar também, mas ela não está pensando no que ela vai ter que abrir mão. Um exemplo, se eu pego um cara que está sendo instruído para ser um pastor da igreja e a esposa está sendo instruída para ser missionária na igreja dela, o casamento vai ter uma divergência ali. Pode funcionar? Pode. Os caras podem fazer missão e abrir igrejas em alguns lugares. Super saudável. Mas e quando não funciona? E aí começa aquela disputa. Então o que acontece hoje em dia? Quando ocorre essa disputa, o pessoal, a primeira coisa que eles falam: poxa, eu preciso cuidar da minha casa. Precisa, irmão. Mas você precisa cuidar da sua casa porque é sua responsabilidade. Aí a pessoa: não, mas lá no Éden, o primeiro ministério que Deus levanta é a família. Quem disse que era ministério? O projeto de Deus, o plano de Deus é ter família, sim, é constituir família, mas não é um ministério. É sua responsabilidade, você escolhe. Que nem Adão. Adão tava se sentindo só. Deus viu e falou: cara, eu vou fazer uma companheira pra ele. Mas ali Adão não tava pastoreando, ele tava sendo sacerdote, porque quando Deus o coloca na função de administrar e cuidar, ele tava operando o sacerdócio dele ali. Entende? Mas era uma coisa que ele teve que conciliar. Preciso discipular Caim e Abel e cuidar da minha esposa e ao mesmo tempo tá servindo a Deus de alguma maneira. Acho que de uma forma assim, temperância, orando a Deus pra temperância, que nem por muito tempo eu fiquei muitos anos no ministério, né? Uhum. Tudo que você imaginar na igreja fazer. Depois tive o grupo de rap, beleza. E aí eu não conseguia conciliar outras coisas. Sim. Então, aí chegou uma hora, eu falei assim: não, agora eu tenho que parar com isso aqui. Aí eu me casei e me dedico hoje a prioridade da minha família, porém, tô sempre buscando algumas coisas que eu vou encaixando ali pra fazer fora, que é os nossos evangelismos e tal, que é uma coisa também, você não pode ficar: agora eu vou cuidar só da minha casa, ficar só com a minha família ali, e aí você tem algo pra fazer pra Deus, não vou fazer mais. Também a gente não pode ser tão radical, você tem que orar a Deus, porque Deus dá, sim, condições da gente, de certa forma, incluir ali no nosso tempo, na nossa vida, a questão do nosso id, né? Não vai, agora parei, não vou fazer mais nada também. Sim. Não pode ser extremo, acho que nem de um nenhuma nem de parte, outro, né? Sim. Bacana, pastor. Aí o que acontece? Quando a gente para ver isso, o cenário atual que eu vejo é de pastores, músicos, abrindo mão do seu ministério, do seu chamado, porque não tá conseguindo cuidar da casa. Aí beleza, aí você pega, aí vamos supor que tem um acompanhamento. Eu falo por experiência, por ter visto. Você vê a pessoa: mano, eu vou separar por um tempo sabático. Preciso ter um tempo com a minha família, ou eu preciso cuidar da minha família de alguma maneira. Só que aí você vê que o cara talvez não tá fazendo uma intercessão, não tá tendo um discipulado, não tá tendo nada. E aí existe um perigo nisso, muito grande. Uma hora vai morrer. E aí tem muitos, que nem eu já vi casos também de grandes teólogos expondo na internet: poxa, eu tive crise de como é que eles falam? De burnout. Foi mesmo a igreja que te causou burnout? Cara, você sendo pastor te causou um burnout? Então a culpa não é da igreja, é sua que liderou errado. Você gerou esse número de atividades gritantes e tá adoecendo as pessoas e tá adoecendo a si mesmo. Eu falo porque eu passei por isso. Muito importante essa pergunta. Entendeu? Eu tenho uma pergunta pra você nesse sentido daqui a pouco também. Foi. Aí quando eu passei por essa experiência, eu comecei a falar pra Deus. Eu falei: Deus, gente, eu vou ser bem sincero. A minha oração era exatamente essa: poxa, Deus, por que eu casei? Por que eu tive filhos? Nossa, Jesus, olha a minha situação, porque agora eu tenho que cuidar da esposa, tenho que cuidar dos filhos. A igreja tá precisando de gente pra trabalhar e eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Jesus, eu vou fechar a obra. Eu vou fechar a igreja. E aí, quando você vai buscar o conselho pra alguém que tomou essa decisão, a primeira coisa que ela vai falar é: isso aí, fecha a igreja. Agora, quando você vai na pessoa certa, que administrou bem a casa e a igreja, ela vai falar: não, não é assim.
Você precisa, na verdade, rever a metodologia que você está aplicando na sua comunidade. Porque quando você vai ver uma liderança que é levantada para a igreja, eu tenho que abrir esse texto. Abra comigo. Não, abra comigo não. Abra, senão já ia pregar. Pode crer, virou. Mas é sério, você que tá em casa, abra comigo aí em 1 Timóteo. É importante. É importante. Fique à vontade, Rafa. É um assunto muito importante. Não, porque quando você para pra pensar assim, uma pessoa... Hoje você não vê um celibato liderando uma igreja evangélica. Você não vê um pastor solteiro. Você não vê um membro liderando um grupo que seja solteiro, ou um diácono solteiro. É raro. É raro, porque as pessoas acostumaram a entender que você precisa casar. E não precisa, irmão. O casamento, ele é uma escolha sua. Quando você tá no noivado, ele precisa terminar de um jeito ou de outro. Ou você termina não noivando, ou você termina casando. Mas não é uma obrigação, uma escolha sua. Sim. Então não pode ser uma regra. Agora, por exemplo, se eu vejo um jovem, ele tá há 10 anos servindo no ministério. Tô falando aqui, por exemplo, que nem Timóteo, que caminhou com Paulo. Timóteo estava solteiro, quem disse que ele estava casado? Então você vê gente assim, vivendo 100% para a obra. Dom, né? Isso, mas o que Paulo orienta para Timóteo? Lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, ele dá um exemplo de bispos e diáconos. E olha o que ele fala aqui, ó, que interessante, nos critérios. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o ministério da fé, em pura consciência, e também esses sejam primeiros provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, as suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé de que há em Cristo Jesus. Veja, Paulo está falando de alguém que já tinha uma família. Sim. Então, tipo, o ministério do diácono, independente, porque a gente vê muitas das vezes isso acontecer, de alguém ungir só o homem a diácono, a esposa não. E aí o que acontece? Aí a esposa, tipo assim, ela acha, então eu vou viver da minha maneira. Aí o cara tá lá, nossa, tô dedicado porque eu sou diácono, tô com o título. Ele bota tanta ênfase no título que ele fala, eu preciso seguir isso daqui, eu preciso acompanhar. Não, e a esposa precisa estar do lado. E querendo ou não, ô Lu, a esposa, ela é uma peça fundamental na vida do homem, né? Se o homem escolheu mal a sua esposa, ou se ela não contribui, ela é a única que pode parar o ministério do cara. Ela é a única que para, porque o cara tá dormindo com ela. Ele não tá dormindo com o pastor dele. Sim. Então ele vai pensar, poxa vida, rapaz, meu casamento tá assim, tá tão bagunçado. Eu vou ter que abrir mão disso. Sim. E não. Você tem que olhar e falar, irmão, você casou. Se você não tá discipulando a sua casa bem, a culpa é sua. Sim. Não é culpa do pastor. Sim. O pastor tá fazendo o papel dele. Ouvi uma vez, há muito tempo atrás, eu acho que ainda tá na internet, o pastor Luciano Subirá fala de uma situação parecida. A Cori tava na casa dele, e na casa dele ele recebe uma ligação de um membro. Poxa, minha esposa, a gente tá brigando aqui, era tarde da noite, eles estavam discutindo. Tem que vir aqui, pastor, vem aqui. Ele, não vou. Eu vou e amanhã de dia eu trato. Não, mas você é pastor. Pois é, amanhã eu vou aí e trato. Não, mas se você não vem agora, meu casamento vai acabar. E se eu for, meu casamento acaba. Então ele teve a sabedoria, ele entende, ele não tá negligenciando o caso. Sim. Ele vai tratar, mas ele não vai abrir aquele momento onde ele tá com a esposa dele ali. Porque se ele faz isso, aos pouquinhos a esposa vai achar, poxa, meu marido não me coloca de importância na vida dele. Porque a frase que pega é, a igreja tá acima de quem? Ela não pode estar acima da sua família. Mas a sua família precisa estar estruturada para poder suportar a igreja. Sim. Então, se eu não discipulo bem os meus filhos, o que acontece com o filho de um pastor? Se ele não tem um pai dentro de casa e ele tem um pastor, rapidamente ele esfria. Sim. Porque ele tá carente de paternidade. E isso vai acontecer. Por isso que tem muitos pastores que seus filhos não permaneceram na igreja. Porque faltou paternidade. E eu costumo falar isso pra Du. Eu falo, Du, aqui em casa eu vou ser pai com meus filhos. Então eu vou fazer vídeos engraçados. Eu vou me divertir com eles, eu vou brincar com eles. E se um dia eles crescerem e falar, pai, eu não vou congregar com o senhor, mas eu vou congregar na igreja de fulano. É isso daí. Porque você achou um pastor pra tua vida. E tá correto. Sim. Agora você vê, segurando aquilo ali, você só vai adoecer sua família, cara. Isso. Muito importante que você falou, porque é o pai e não, né, a figura do pastor que a criança precisa, né? Perguntas, temos mais perguntas no auditório aqui hoje. Só pra eu saber, eu respondi, Lu? Ô, Fiapo, foi? Maravilha. Pode pegar o microfone ali. Mais uma perguntinha aqui no Pode Crer. Nós temos mais duas para finalizar, muito importante. É muito importante mesmo. Aqui hoje no nosso podcast.
Lu quer acabar de qualquer jeito. Não é só mais um podcast, hein? Não é só mais um podcast. É o Pode Crer, é diferenciado. Ô, Rafa, você, na posição de pastor, isso que você acabou de falar, como que você vê, ou qual a sua opinião, não sei, de um pastor que tá, assim, visivelmente com a vida dele deturpada, né? Vários problemas, assim como todo mundo tem problemas. Sim. Todo mundo tem. Mas é como você acabou de ler aí em Timóteo, né? Sim. Quais são Os critérios. as regras, os critérios. Uhum. E uma vez que ele tá com a vida, assim, da família dele deturpada, tanto esposa, filhos, finanças, etc., várias coisas. E ele continua à frente de uma igreja. Sim. Deus mandou várias pessoas para falar para ele tudo que tá acontecendo. Ele falou assim, olha, você precisa ter o seu ministério, que é a sua Sim. família, você precisa resolver a sua Sim. família. Mas meio que ele finge demência, assim, não resolve. E aí, o que ele não tem na casa dele, como postura de homem, de pastor, ele tem na igreja com os membros da igreja. Sim. Como que você enxerga? Porque assim, a minha opinião seria, cara, fecha tudo e vai cuidar da sua família. Sim. E depois que você tiver com a sua família redonda, você volta. Sim. Nada o impede, né, disso. Sim, sim. Como que você vê tudo isso? Quando a gente se depara num cenário como esse, a gente precisa avaliar sempre esses pontos que foram falados. Se houve uma denúncia, tanto de alguém de fora que não conhece o cenário da igreja, a gente precisa levar em consideração que é Deus sim falando. Porque é uma pessoa que não está no convívio. Mas também, se toda a igreja está vendo esse cenário, está vendo essa situação, está denunciando e o pastor ainda não fez nada, então realmente o negócio está muito grave. Nesse tipo de situação, é necessário sim se fechar o ministério. Ou ele faz o seguinte, para não ter que fechar todo o ministério, ele precisa levantar ou chamar um outro pastor para cuidar do rebanho enquanto ele está nesse processo. E é um processo que a gente não pode olhar e tipo assim, 3 semaninhas, 1 mês. Não, eu falo questões de anos. Uma questão de 1 a 2 ou 3 anos no máximo ali pegando, porque precisa ser observado. Sim. A igreja precisa novamente sentir aquilo, poxa, fulano mudou. Mas não a igreja, ela não pode correr o risco de cair na emoção de olhar e falar, poxa, em 3 semanas, olha como o pastor mudou. Não, é só momento. Sim. Porque ele ainda vai passar de novo pela situação. Sim. Então, 3 anos seria o ideal de um afastamento de um pastor nessa situação. Se caso não for algo grave, porque eu digo que se caso é uma situação, por exemplo, de bagunça, que nem a irmã citou, você acabou citando essa questão tipo assim, poxa, sei lá, vamos dar um exemplo. Os filhos afastaram da igreja, a esposa não quer mais ir. Cara, é uma situação dele vir, reconciliar, trazer pra perto. Se necessário, ele vai até pra outra igreja, sabe? Pra ser discipulado por um outro pastor. E nisso ele vai ali estruturando. Quando ele vê que a esposa tá agarrada a Cristo, quando ele vê que seus filhos estão agarrados a Cristo, aí começa a possibilidade de talvez ele voltar a pastorear. Porque a gente não pode olhar e falar, poxa, agora a família tá blindada. Mas tá funcionando. Ele não precisou estar pastoreando pra funcionar. E assim, tipo, por exemplo, quando a esposa toma a frente. Bicho. Por exemplo, o cara, ele tá lá, ele é Sim. o pastor, né? Sim. Por algum motivo ele tá lá como pastor. E aí, mas tipo assim, quando a comunidade percebe que é a esposa que toma a frente de tudo. Mas alguns irmãos falam, outros não falam, outros ficam com medo de Sim. falar. Como que você enxerga Olha, esse fato? eu acho que essa é uma questão teológica bem importante a falar, então eu tenho que falar como eu vejo isso, beleza? É uma opinião minha pelo que eu leio das escrituras e como eu compreendo, tá? Sim. Então que isso fique importante a se dizer. Primeiro ponto de tudo, o ministério feminino é um ministério importante que agrega muito, mas na questão de pastorear uma igreja, eu não sou o cara que concorda com isso. Eu não sou o tipo de pessoa que aprova. Por exemplo, se o marido ele não está governando, se ele não está liderando a igreja e a esposa está fazendo esse papel, tem algo muito errado. Porque o que acontece, gente? É uma questão de lógica, pelo que eu já observei. Se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com alguém que cuida de um ministério desse, eu gostaria de conhecer e frequentar pelo menos alguns meses para ver como que é. Porque geralmente dos ministérios femininos que eu conheço, que a gente conhece, que a gente vê que tá sendo liderado por uma mulher 100%, o marido é sempre o cara que tá só ali servindo de enfeite, o ministério muitas vezes ele é muito fraco.
por exemplo, na hora de tomar decisões, a mulher vai tomar de uma forma E emocional. não porque a mulher é fraca, a mulher Não, é forte. ela é forte, mas É por motivos de... Deus sabe tudo o que faz. Sim. Quando Noé estava lá, ele estava, um exemplo, derrubando árvores e a mulher atrás cuidando da família e do esposo. É o dom que a mulher tem, Sim. né? Não é questão de Sim. fraqueza, igual as Sim. feministas dizem aí. Tem Sim. nada a ver com isso. Sim, isso é bom enfatizar, porque é o seguinte, a gente precisa entender que biblicamente, quando a gente pega lá no castigo que Deus dá, a punição, ele na hora dele punir a mulher, ele fala, ó, suas vontades serão convergidas ao homem. E todo mundo leva ao pé da letra dizendo, poxa, agora a mulher é isso aqui, pronto, é como se fosse um cachorro e a mulher é igual. Não é nada a ver. Não é isso. O que eu quero dizer é que automaticamente as mulheres, elas têm um nível de compreensão e um nível de maturidade diferente da do homem. Totalmente. Porque o homem, ele caminha segundo uma razão. Por exemplo, vamos imaginar que... Olha a situação. Se Jesus, ele não ouvisse a voz de Deus, se ele olhasse e falasse, pai, eu não vou subir no Getsemane porque minha mãe tá sentindo muito. Se Maria fosse a voz ativa no ministério de Jesus, ele não subia na cruz. Jesus não subiria na cruz. E isso é um cenário, Sim. eu tô conjecturando, Filho obviamente. dela, Exatamente. deixar. Porque é natural da mãe proteger. Sim. É natural, biblicamente você vê isso. A mãe preocupada com seu filho a todo instante. Então, ela emocionalmente ela vai agir dessa maneira. Agora, quando é o marido, ou quando, no caso, o pastor ali, ele tá liderando, as ações dele têm que ser racionais. Você falou muito importante que você falou pra matar aí a galera feminista, que tem uns pensamentos nada a ver aí. Porque assim, não tem nada a ver com força. Olha o que ele falou. A mãe tá ali com o filho. Que mãe quer deixar o filho subir na cruz? Não deixa. Então Não deixa. Muito bom. Olha, Essa eu sua falo colocação. até por experiência. Minha mãe, quando eu comecei a passar por umas dificuldades no meu ministério, a minha mãe, ela falava assim, filho, por isso que eu sempre falava pra você não ser pastor. Quando eu fiquei sabendo que você ia ser pastor, a mãe chorou muito. Ela deixou isso bem claro pra mim. Eu chorei muito, filho. Mas só que agora que você tá, seja homem e assuma a responsabilidade. Nos dias que eu tava chorando pelos cantos, foi minha mãe que chegou em mim e falou, rapaz, vira homem, se posiciona, porque isso aí não é coisa de homem de pensar e abandonar. Coisa de homem é pegar e assumir. Sim. Então, biblicamente, quando você vê decisões difíceis, elas partem por homens. Porque se fosse, por exemplo, a esposa de Abraão subindo pra matar Isaac, não matava, ela nem subia. Entende? Por isso que ele nem compartilha a informação pra ela. Muito importante em relação à liderança, que cada um tem a sua... Sim. E foi Deus que fez, você tem que reclamar com Deus, né? Sim. Ele que fez o homem dessa forma, com essa atitude, a mulher, que é, Sim. né, da forma que a mulher tem de conduzir. Sim, só pra deixar bem claro, pra finalizar essa pergunta. Agora, se vocês perguntarem pra mim como que eu vejo a mulher atuando dentro de um ministério, é importante ter mulheres. Porque se não tiver mulheres, vai ter homens que vai saber levar a mulher na conversa e vai ter abuso. Vai ter assédio. Porque é o que a gente vê no cenário atual. Você pode ir em qualquer igreja, muitas das vezes, vai ter um caso ou outro ali de que o pastor abusou da membra. Aí você vai perguntar, nossa, moça, mas como que você tava com um casamento tão bem, tava tudo tão perfeito? Cara, o cara aqui na conversa, usando o poder dele, usando todo o ministério dele, o chamado dele, ele convence. Porque o homem, ele vai agir por meio da razão e ele vai usar essa razão pra mexer no emocional da mulher. Sim. Agora, por exemplo, como que é a minha visão na relação da mulher, ela precisa atuar porque precisamos de mulheres posicionadas pra aconselhar outras mulheres. Sim. Esses dias eu tava conversando com a minha esposa, a gente tá pra realizar um evento lá na igreja, e a gente tá, cara, quem que a gente chama? Porque é um evento de mulheres. E a Du, ela quer uma pessoa, assim, que se posicione bem pra falar de algumas coisas. E a gente não tem. A gente tá procurando, tipo, rapaz, que leque de pessoas. Porque quando a gente vai ver uma mulher que ela é bem posicionada, o marido é um banana. Com todo o respeito à palavra, eu acho, né? O rapaz, ele não atua muito bem. Ele não é uma voz ativa. E isso é perigoso, entende? Então a gente precisa ter um perfeito equilíbrio. A mulher entender o ministério dela, ela sim atuar, porque tinha mulheres com Jesus, mas o homem saber qual é a responsabilidade dele. Maravilha. Obrigado, Eu Rafa. consegui responder, irmã? A torcida daqui a pouquinho volta. Daqui a pouquinho vocês voltam com mais. Aproveite. Aproveite, daqui a pouquinho tem mais perguntas pro Rafa. E o Fiap é mestre para depois nos ajudar com o time. Ele vai estar nos ajudando com o time para você não ficar, o podcast tá muito demorado, aí a galera não quer assistir. Mas aqui no Pode Crer não tem isso, porque vamos ter aqui os nossos cortes especiais, as perguntas especiais com as respostas especiais. Pastor, nós falamos aqui sobre vários assuntos, cara. Tem um assunto aqui que fala da música gospel. Ela perdeu o foco, cara? O que você acha, assim?
você tem que viver o que canta. Ou você pode comprar uma letra. Lu, faz uma letra pra mim que eu vou cantar aí, porque aí eu vou, né, se a sua letra for legal, né, vai dar bastante visibilidade, status e, né, dinheiro, e as gravadoras vão... Então, assim, porque a gente vê, cara, eu acho estranho, porque no rap não existe, cara, é vergonhoso quem canta rap, das antigas aí vai entender, o cara falar, escreve uma letra pra mim, não existe isso. Você tem que viver uma realidade e falar, mano, eu passei por isso, cara, eu tive uma luta assim, cara, eu consegui tal. E aí o cara vai rimando, o rap, ele é fantástico porque é uma poesia ritmada. Sim. Você vai contando uma história rimando, mas não pode se perder nas ideias, tem que rimar e ao mesmo tempo tem que ter um conteúdo especial para as pessoas entenderem. Então, no rap é vergonhoso você, vou comprar uma letra de alguém, não vai existir. Você não vê um grupo cantando uma música do outro, você não vê um Racionais cantando uma música do Consciência Humana, do Sistema Negro e de outro grupo, seja ele qual for, o Apocalipse 16, o DJ Alpiste cantando a música do Pregador Lu. Você não é muito... Sim. É impossível, tá? Porque cada um tem sua personalidade. Agora eu vejo aí no outros estilos aí, galera, escreve uma música aqui pro outro cantar, porque assim, é uma coisa muito particular. Sim. E quando você fala de Deus, da espiritualidade, é uma coisa muito profunda que você vai ali falar de uma realidade. No entanto, as músicas no Brasil hoje que nós tivemos, foram testemunhos próprios da pessoa, né, que a pessoa vivenciou, é as músicas que mais, assim, toca nas pessoas, porque foi uma, que nem eu vejo aquela Tamires Garcia, que é uma bênção, a Nívia Soares, né, entre outros irmãos aí que são muito abençoados, eles cantam algo assim muito... Você vê que é muito particular ali, né? Sim. O que você acha disso? Você que é um músico. Cara, quando a relação é música, existem tantas camadas pra gente ir separando. E eu acho que a primeira delas, que a gente pode começar a falar, pra mim chegar no ponto principal da pergunta, é a gente entender como que tá a cena da música hoje. Seja na área gospel, ou pro rap, qualquer área. A gente entendeu que no tempo atual é um comércio. Então a gente tá vendo que tá sendo comum ver pessoas comprando letras de outras. Se você vai, por exemplo, ver a ficha técnica da música, o vocalista é tal, mas a letra é de fulano. Que nem, por exemplo, existe um cara que compõe músicas, que ele compõe música sertaneja, e ele vende a maioria das músicas cristãs que ele compõe pra MK. Mas o cara é do mundo secular, totalmente pro sertanejo. E aí você fica assim, cara, como pode? E aí você vai olhar os estilos da música. Tá explicado, no começo da conversa, a bagunça que tá. E já começa uma das coisas aí. Isso, na então... minha opinião. Aí o que acontece? A gente vê o perigo de como tá hoje em dia. A questão é viver disso. Mas a gente vê uma galera sincera mesmo no mercado ainda. Só que essa galera sincera, ela não hypa tão fácil. E ainda mais no cenário atual, porque a gente é da geração que tá vendo a chegada, que na verdade já chegou com tudo, a inteligência artificial. Sim. Ela compõe. E ela compõe em base de dados daquilo que tá em alta. Então hoje em dia qualquer um consegue escrever alguma coisa. A questão é como que um ser humano vai crer ou sentir que aquilo é real. Por mais que a inteligência artificial faça uma letra perfeita, que hoje tem, você falou, muito importante. Você coloca um tema, eu quero falar de cachoeira, disso, daquilo. Aí ela vai compondo a letra ali maravilhosa. Sim. Beleza, mas quem está do outro lado, que vai ouvir, que vai estar, de certa forma ali, no caso, adorando a Deus, isso eu vejo, cara, é nítido. Quando eu e minha esposa, ela gosta muito da Tamires Garcia também, e da Nívia, quando você ouve essas irmãs cantando, você vê um diferencial ali muito grande na adoração. Sim. Entre outros irmãos também que a gente ouve. Então, não tô falando que também talvez uma letra da Tamires seja do marido de algum irmão que ela conheça. Não é essa a questão. É que nem você falou, o cara cantor de sertanejo tá vivendo com a vida bagunçada na noite, escreve uma letra lá e vende. Aí, obviamente, as coisas espirituais, elas são sensíveis e a gente também é espiritual e a gente sente, né? Sim. Mas é em relação a isso, né? Sim. Que eu quero colocar. Porque é muito sério, cara. É um campo. Sim. Você que é um, né, que é um adorador, se eu ouvir falar, né, uma irmã falando que você não é um levita, porque o levita é da tribo de Levi, né? Você é um adorador. Então, pegando nesse contexto agora, voltando pra camada do meio gospel, eu acho muito perigoso, na verdade tenho certeza que é muito perigoso a gente continuar dessa maneira. Porque só mostra que é um comércio. Mas é um comércio que só tá sendo sustentado porque tem gente que consome. Sim. Então, assim, você vê uma letra que acaba se tornando viral, a galera leva pra igreja.
Elas não investigam o que tá dizendo, não investigam o que tá sendo falado. E isso torna muito, muito perigoso, porque você não entende que o campo da igreja não é para ser um campo de comércio. É para ser um campo de ministração e adoração a Deus. Então ali, quem tá recebendo aquilo, ela tá naquela linha misturada entre a emoção e a razão. É, porque o instrumental, ele é maravilhoso. Sim. Então, você vai num lugar, se for o cara tocando lá os worship aí, você fala, nossa, que coisa bacana. Só que, e aqui não é crítica, né? Ninguém quer melhor que ninguém, né? Não tá falando sobre isso, né? Falando sobre, até mesmo pra ajudar a galera que vai estar assistindo o podcast a entender que só a letra pode ser maravilhosa, sua música, sua melodia, só que eu tô falando da essência, porque realmente é uma coisa que tem que ser gerada dentro de você, né? Uma coisa legal que eu gosto de enfatizar, que eu lembro uma vez que eu tinha um pensamento muito, muito antigo, porque eu escrevia muito. Hoje eu escrevo muito pouco algumas canções minhas, mas eu escrevia bastante, direto eu escrevia, levava pra igreja, a gente ministrava. E por ter esse hábito, uma vez eu cheguei a julgar, tipo assim, o Ministério de Louvor chegou em mim e falou, pastor, vamos colocar o louvor da Gabriela Rocha, eu acho que Santo é Teu Nome, alguma coisa assim. E aí eu falei, não vou pôr, porque eu não considero a Gabriela Rocha uma ministra de louvor, porque ela não compõe. Essa letra não é dela. Você vai ver a versão original do cara que escreveu, a essência é outra, o ritmo é outro. E é legal. Sim. Só que ninguém conhece o cara que escreveu. Não criticando a espiritualidade dela, mas estamos colocando uma questão de particularidade, Exatamente. Né? Porque aí no caso da Gabriela Rocha, quem sou eu para julgar, sendo que ela carrega uma unção? Sim. Então assim, Deus talvez não deu o dom da composição, mas ela é uma intérprete totalmente sensacional. Sim. Então nesse sentido, é importante a gente entender como que é o ministério de cada um. Sim. Então quando a gente olha, por exemplo, poxa, levar dos 8 a 80 novamente e falar, poxa, cara, eu não posso cantar isso aqui. Não. E se a Gabriela Rocha viver aquilo que o cara escreveu? E também que nem as pessoas... então é muito importante que entra a questão de julgamento, que eu não gosto muito dessa questão de julgar. Por exemplo, o Thales passou por toda aquela situação. Sim, exatamente. Na verdade, Deus deu um fight ali, uma rasteira no Thales na época, mas não foi só no Thales. Foi em todos os charlatão da música que tava bagunçando com o louvor. Sim. Mas o Thales é o cara que hoje no Brasil não teve um cara musicalmente com letra mais top que o Thales. Não tem como, até realmente. Hoje eu ouço os louvores do Thales, porque os louvores não são do Thales. Os louvores, o louvor pertence a Deus, né? E tudo que ele escreveu lá, que ele canta, não se trata nada do Thales. Exatamente. São algo que está relatando o nosso Deus. Sim. E eu amo os louvores do Thales, principalmente os mais lentos. Mas aí o cara fala, não ouço mais porque Thales não sei o... Cara, o que aconteceu? Como acontece com todos nós que somos pecadores, que erramos e tal... foi uma questão ali de soberba que ele mesmo entendeu, declarou depois, pediu perdão, mas ele foi ali de certa forma exposto, mas um monte deles estavam cobrando cachês altos, falando coisas que ninguém teve acesso, né, enfim, e também não é julgando nenhum deles aqui, é colocando a questão, que nem eu sei ter discernimento de tá, ouço tudo mais, ouço essa cantora que você falou aí também, e a gente pegar pra gente uma adoração. Eu quis dizer assim, a questão também que virou, né, o comércio e tal, tudo mais, é o que a gente tá vendo aí, e você foi já bem claro aí na questão da unção. Pastor, eu vou aqui pra minha última, e depois tem mais, a torcida tá ali, a torcida tá eufórica com mais perguntas ali, mas eu vou aqui, uma que é bem séria e importante pra todos os nossos ouvintes do Pode Crer aí. Nós falamos aqui sobre muita coisa, galera, sobre verdades, mentiras, sobre música, sobre ser pastor na periferia, sobre o charlatanismo, o nepotismo, sobre o sistema hoje que tá muito sujo aí e tal, a teoria da prosperidade, enfim, é muito, muito assunto aqui que daria pra gente cavucar mais a fundo, só que a gente tá sendo bem dinâmico aqui no nosso... No Pode Crer, né? Sim. Pode Crer é dinâmico, porque senão a galera vai ficar aí, tá muito demorado. Então, vamos rapidinho aí pra você curtir com a gente, publicar, compartilhar aí esse podcast aí pra muita gente, que é muito interessante, não é só alfinetada, são orientações muito importantes aqui pra você. E aí, pastor Rafa, cara, um assunto bem assim, delicado. Sim. Sobre a depressão, a crise de ansiedade, e aí o pior de todos, que chegando ao final aí vai uma coisa causando outra, que é o suicídio, né? Sim. Eu e minha esposa, a gente acompanhou uma moça aí do nosso condomínio, a gente ajudando em relação à depressão, a gente fica acompanhando ali, até hoje a gente vê, não é fácil, é uma coisa que tem que procurar médico, procurar medicina, e também a parte espiritual, de certa forma ali, queria saber, você,
passou por algumas coisas, umas lutas, e pastor passa por muita luta, então vai ser Sim. muito importante, muitos pastores estão ouvindo isso, que passa por muita batalha. Não é fácil, repetindo aqui, a vida dos pastores não é fácil. Ajude o pastor da sua igreja, ore com ele, porque ele assume uma carga muito mais pesada do que todos nós. É 24 horas, cara, não é só Sim. ser pastor na hora que vai no culto. O cara, 24 horas, ele fica pensando ali, o que fazer, o que melhorar e se cobrando bastante. Então, como pastor, como que você tem alguma coisa para nos ajudar em relação a comentários sobre esse tema? Meu amigo, é um tema bem delicado porque a igreja, durante muito tempo, ela ignora por vários motivos. O primeiro deles é que demorou um pouco a igreja entender que nem sempre é demônio, né? A gente precisa entender que é uma doença também. E que precisa sim, às vezes por meio da oração, ter um acompanhamento de oração é bom, mas que precisa de tratamento. E quando a gente pega e entende esse ponto, membros têm mais chances de ser sarados e curados e mais entendidos, porque quando você vê alguém num estado desse, você começa a julgar muito a questão da pessoa parecer que tá com muita preguiça da obra, ou muita preguiça de fazer as coisas. Mas quando a gente parte também pro lado de liderança, que a gente vê pastores, que aumentou muito os casos de pastores que tiram a própria vida, você precisa desconstruir muita coisa na cabeça deles. Por exemplo, se eu sento com uma pessoa mais velha, eu vou falar da minha mãe que ela teve os pastores dela. Ela falava assim, no meu tempo não existia depressão. Quer dizer, existia, mas não era diagnosticado. Mas tinha. Porque se você pergunta para um pastor mais velho que tem bastante anos de caminhada, ele vai falar, olha, eu já passei por isso, já tive desânimo, parecia que tinha dias que eu não queria nem sair da cama, e ele identifica isso como uma opressão muitas das vezes, ou identifica isso como um desânimo. Ele leva mais pra parte espiritual. Exatamente. Dificilmente ele vai levar como um diagnóstico de que tá voltando sim pro lado da depressão. E aí ele começa a não tratar disso. E aí começa a negligência. Ele começa a ignorar os pontos, ele começa a se achar mais forte que os demais. Vem o orgulho, porque isso afeta sim. Os pastores, eles olham e falam, pera, se eu tô passando por isso, Deus tá me provando, então eu sou melhor que fulano, sou melhor que ciclano, eu vou me manter de pé. E aquilo vai te matando. Porque não é como uma dor de dente ou uma dor de cabeça, você toma um remédio e passa. Não, aquilo uma hora vai te massacrar. E quando eu olho para a história da igreja, e principalmente quando eu olho, por exemplo, para Lutero passou por isso. Você vê ele enlouquecido, porque o cenário que ele estava era um cenário de mudar toda a linha bíblica de tudo ali, porque ele estava indo contra um sistema, que era o sistema católico. E pensa, um cara sozinho tentando mudar o mundo é uma das coisas mais complexas. E entra o ponto também da importância da mulher. Ele teve uma esposa que incentivou muito ele, que foi Catarina Vambora. Ela via ele às vezes em estado na cama. Ninguém comenta dela. Ninguém comenta. Ela foi uma mulher que foi um combustível pra ele. Porque algumas vezes ele tava deitado na cama, totalmente deprimido. Ela entrou assim, colocou uma roupa toda preta, entrou. A gente tá de luto por alguma coisa? Porque você tem algo pra fazer. E ela movimentava isso. E aí tem várias outras coisas, ele acabou enlouquecendo em alguns pontos, mas porque ele passou por um processo também, querendo ou não, de grande impacto na história protestante. Mas hoje a gente consegue identificar isso. Alguém que tá indo contra alguma coisa, alguém que tá tentando passar por alguma luta, ela precisa de um tratamento, sim. Precisa de oração, precisa de discipulado? Precisa. Mas qualquer tratamento médico vai ajudar, sim. E a gente tem que parar de olhar para essa questão médica e falar, não, pera, isso aqui a gente resolve na oração. Espiritualizar tudo, né? Não dá. Porque eu entendo o seguinte, meus irmãos, eu não sei se vocês vão ver como eu. O que eu entendo do nosso tempo? Eu entendo que a gente evoluiu muito. Lembra quando existe nas escrituras um texto, eu acredito que foi Jesus que fala, ele diz bem assim, vocês farão obras muito maiores da que eu faço. Eu entendo que essas obras muito maiores a gente já pode realizar agora. Porque, veja, naquele tempo a gente não tem um registro de que havia médicos que tratavam de depressão. Eu não vi um psicólogo visitar Elias dentro da caverna. Eu não vi. Eu não vi Deus dando conselhos para Elias enquanto ele estava deprimido na caverna, falando, Elias, olha, cara, se você cuidar da sua saúde... Não, você não via. Você via Deus fazendo um pedido, Elias exercendo. Mas não havia um acompanhamento. Mas ele estava deprimido. Sim. Ele estava ruim. Mas aí você pensa para olhar, poxa, agora, muitas das vezes, eu não preciso impor minhas mãos. Mas eu posso acompanhar alguém. Poxa, um psicólogo. Quem que tem paciência de ouvir hoje em dia? O cara ele vai cobrar pra estar ouvindo pra te sarar de alguma coisa. Porque realmente você vai estar confessando as suas dores pra alguém que poderia, por exemplo, um padre ou um pastor estar ouvindo. Sim. Mas
por não termos tantas pessoas tão justas ou tão compreensíveis ou com tempo para ouvir, você precisa procurar um outro tipo de justo para te ouvir. Exatamente. Então hoje, quando eu vejo esse cenário, a gente precisa só desmistificar. Sim. A depressão ela é algo cruel e que uma hora ou outra você vai pegar. Sim. E eu vejo por conta de um gatilho muito forte que você pode observar em toda pessoa deprimida. A depressão, ela sempre é a porta que vai te levar para o suicídio. Sim. Não tem como, porque você vai estar amarrado a um sentimento de muita dor e você vai achar que a resposta... E os indícios a gente vê, né? Os próprios profissionais dizendo que a ansiedade começa com ansiedade. Se você não identificar de onde está trazendo isso para você, aí vai causando desânimo. Eu me autoavalio bastante, né? Passando por crise de ansiedade, como na questão de você falar assim, pô, quando você vê que tá entrando desânimo, aí tem, opa, tá errado. Essa semana, cara, Deus falou muito comigo, algo muito forte que eu queria compartilhar com vocês também aqui. Um amigo, já citei ele aqui no começo, um amigo de oração, falou, cara, a gente não pode parar de orar, tal. Aí fui trabalhando em casa, de home office, fui pro meu quarto, só vai orar. Fazia tempo, cara, mais tempo que eu não orava. Orei por, cara, pelos meus pais, por amigos, por meus irmãos, que fazia tempo que eu não orava de verdade, que às vezes tá tão cansado e você fica ali, mas pô, as coisas não mudam, e você para de orar. E isso é um grande perigo. Então, uma coisa que eu queria compartilhar muito importante com vocês, não parar de orar por todas as pessoas, orei por todos os meus amigos, todos vocês que estão aqui, cara, eu lembrei de cada um, fui orando, lembrando aquela pessoa ali e tal, e fiquei, cara, uns 20 minutos quase. Fazia tempo que eu não orava tanto tempo, né, que as orações que a gente faz meia boca, né, e aí eu falei, poxa, aí Deus falou, tá vendo? Porque aí que você tá entrando porque assim, um abismo vai puxando outro abismo, é quando você lembra que entendemos que tem os problemas psicológicos, traumas e muitas coisas ruins que o profissional vai cuidar. Mas outras coisas nós somos divididos em algumas partes. Então, tem a parte aí da nossa vida, né? A gente vem com as memórias, com os traumas da vida real, tem as perseguições, batalha espiritual. Então a gente tem que saber discernir cada uma ali para estar entendendo. E aí, né, depois dessa oração, cara, eu senti uma atmosfera tão diferente. Deus falou assim, continua assim que você nunca vai ficar numa cama. Continua assim que algumas outras coisas você vai colocando os pingos nos is. Sim. Um problema familiar, problema de saúde, problema de trabalho, financeiro, vai colocando os pingos nos is. E é normal. Só que aí a parte espiritual é e é a mais importante, você vai continuar mantendo, cara, uma vida de oração. Uau. E isso aí me tirou ali daquele negócio, e aí eu falei, puxa vida, foi fantástico. Eu lembrei desse irmão, que é o Wagner, que tá direto orando. E a gente fala, pô, o cara tá fanático, tem que ser fanático. Oração é fanatismo, loucura total. Se você quer ir pro céu, se você não quer entrar numa depressão. Exatamente. Pastor, obrigado pela sua participação. Não vou deixar mais a torcida fazer pergunta. Brincadeira. Assim, a nossa parte aqui, dessas nossas questões, vamos ter mais oportunidades para estar aí. Eu espero, meu amigo. Em nome de Jesus, se eu não for cancelado antes. Não, vamos nos aprofundar. Nós tomamos muito cuidado aqui no Pode Crer de não entrar com ofensas, com achismo, com heresias, nada. Estamos entrando com temas interessantes, temas bacanas, temas muito importantes para muitos irmãos nossos, porque nós pensamos muito no próximo, nos nossos irmãos, para que as pessoas não venham a desanimar de Jesus, cair numa depressão, cair num sistema ou ficar ali preso, sem alegria. Cara, Deus é alegria, Jesus é alegria. O nosso Deus tem muita coisa para nos dar, e você tem muita coisa para oferecer também para Deus, os evangelismos de rua, ajudar os pastores em oração, né? Montar projetos diferenciados lá na igreja, a música, e nós somos totalmente a favor. A gente veio com questões aqui para que você não caia nessas questões aí e desanime a sua vida, atrapalhe a sua caminhada, e o Pode Crer vai estar sempre nessa pegada. Vai estar subindo então as perguntas lá para o Rafa, esse pastor abençoado, super jovem, né? Mas interessante, jovem, mas cola com todo mundo, com pessoas mais velhas, com pastores mais velhos, por isso que tá aqui, glória a Deus, e vai permanecer muitos anos aí. Então, Fiapo. Galera, o podcast ele não acaba aqui, tá? Ele continua nas redes sociais, o Rafa segue lá, então onde a gente postar, você faz o comentário, faz pergunta pra ele, é um cara super gente boa aqui,
ficou à vontade aqui pra perguntar. Então pergunta lá, que ele vai tentar responder. Se ele não responder, a gente enche o saco dele pra ele responder. Beleza? Então, Pessoal, você que acompanha esse podcast, a gente foi bem rápido em algumas coisas. Mas eu gostaria de deixar um conselho. Seja a comunidade que você esteja, o ministério que você esteja, que as escrituras venham a ser a principal luz, tá bom? Que você tenha as escrituras como a principal luz de tudo que você faz, de tudo que você pretende fazer dentro do evangelho. Porque sem ela, a gente vai sim ser manipulado. A gente vai sim ser enganado. A gente vai sim sofrer abusos. E infelizmente, não vai ser culpa de Deus, mas nossa, porque a gente não procurou estar respaldado. Então, o meu conselho final é esse. Leia a Bíblia e faça uma oração. Deus abençoe a todos. Lembrei da musiquinha que a Meli Posso canta. fazer um separado? Depois dessa... O pastor ele postou, ele falou, cara, você é hippie, não é? Porque Pastor eu fui hippie. o único que fui de chinelo e com essa camiseta. Pô, vai precisar de uns atores mano, aí, você- tá você na é hippie internet ou não? procurando Nossa, ator evangélico pra fazer parte de uns... De uns cast, projetos né? de filme, Pronto. hein? Vai lá, fiado. O ator evangélico, né? Não, cristão. Oh, né? é boa. O ator evangélico tem beijo técnico? Aí lascou, hein? E aí? dá pra Aí ser lá- casado. aí- Mas se tiver celibato, Não, ne- nepotismo é mais fácil. É o reinado. É imperialismo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente já teve muita divergência com esse assunto. É, então. Porque eu fico pensando assim, porque criticar é até mais fácil. Sim. Mas como fazer ajudar? Eu falo muito isso, já falei pro Lu, já falei assim, cara, e é justamente a pergunta que eu fiz. Quando você vê que a pessoa vai cair, tipo, tem uma casca de banana ali na Sim. frente, você sabe. Aí você fala, cara, como eu faço pro cara desviar da casca? Uhum. E às vezes você sabe que vai dar um problema e não tem o jeito de falar, ou não tem a oratória certa, às vezes o cara se ofende, ou às vezes o coração Sim. do cara tá duro. Quando acontece que o cara se perde total, você fala, caramba, eu sabia, poderia ter feito algo, tentei, mas não deu certo, deu tudo errado. E aí você fica triste também, porque Sim. você não era o que você gostaria, né? E o cara fica revoltado, porque você, talvez porque você falou e também porque deu errado. E aí acabou que ele foi, não deu certo, tá aí afastado agora. Então, o assim, cara tá não buscando a coisa funciona, errada. cara.